Marcelo Coutinho elimina a indecisão do dólar e do índice, mas sobretudo do dólar, Coutinho, até porque o índice já tá subindo 0,38, é máxima intradiária, 134. Que isso? Olha o Indifute, 0,80%, eu ia falar 133%, espirrou aqui 134 mil pontos, 134, saúde, 134.250, acho que foi a máxima. Nossa, mas que loucura. Ô, Coutinho, o que tá acontecendo, Coutinho? Voltou tudo, que isso, Coutinho? Chegou a 134.230, já tá em 133.600 de novo, violinada. Vai, meu Mozart. Eu falo pros alunos operarem conta demo, só que eles insistem em operar conta real, tá vendo? Não tá em nada. Tudo bom, lindão? Bom dia, Coutinho, bom dia. Bom dia, Cami, bom dia todo mundo. Vamos lá, pessoal, tá na tela. O índice é baixista, tá? Então tá aí meio desgovernado, já tem pavio pra cima, já tem pavio pra baixo, com 2 minutos de mercado. 1,33,740, deixa descer. Graficamente falando, a gente não tem nada, tem aí um canal de baixa. A priori deveria retornar 132.335 pontos. Formação gráfica, lógico, difícil cravar o candle do dia, né? A gente mais fácil cravar a movimentação. Quando a gente for pro intraday, aí facilita um pouquinho. Mas o macro do índice é para baixo, o dólar permanece horroroso. R$ 5,562 como mínima, R$ 5,699 como máxima, permanece lateralizado. Falar o que do dólar? Compra especulativa sob suporte é uma opção. Mas, de novo, formação gráfica desfavorável, eu iria até com um pouco de mais cautela. 9h03. Vamos entendendo pouco a pouco para onde a banda vai tocar. Você vê que o dólar, ele mantém alguma coerência desde o primeiro instante, Coutinho, porque ele nasce para o pregão de hoje meio indeciso e segue assim. Chegou a acenar para uma queda de 0,10, 0,12, zera, tá para virar a moeda americana, 0-0 agora, R$ 5,577. O Ibovespa Futuro, ele dá aquela porrada de alta que o leva a 0,80 de ganho, aí volta para 0,40, agora encontra algum terreno em 0,69, 0,70. A foto como está agora, de um Ibovespa Futuro para cima e de um dólar sem direção, deve ser a foto que prevaleça no dia como um todo, ou até pelo itinerário que você há pouco via, com tantas coisas para acontecerem, não tanto no macroeconômico, mas na política em especial, não dá para tomar por base essa foto para projetar o filme. Olha, Léo, eu acho difícil, né? Tem tanta coisa para acontecer, o mercado tá tão volátil que qualquer coisa, e você tem dois vértices, né? Você tem o vértice local e você tem o vértice externo. Então, assim, eu iria com muita calma. Você vê o índice, por exemplo, né? Na macro é baixista. Aí eu coloquei o gráfico de 1 minuto só pra gente ver o que aconteceu aqui logo na abertura do mercado. Então, assim, o mercado tá abrindo pra cima e tá querendo ir, entendeu? Então, assim, eu iria com bastante cautela, o dólar lateralizado nesse canal enorme. Então, assim, muita coisa para acontecer. Eu, independente de qualquer forma, já iria com cautela. Com esses dois vértices, tanto interno quanto externo, eu tiraria o pé do freio, pelo menos para a abertura do mercado. 9h04. Vanessa de Souza é a nossa convidada às segundas-feiras. Já está na ponta da conexão, traz o seu destaque inicial. Bom, Van, não poderia ser outro gancho para eu te receber aqui hoje. Na sexta-feira nós nos despedimos, minutos antes do payroll. E o que o payroll entregou foi uma bordoada daquelas, com uma revisão baixista nos dados de maio e uma revisão baixista nos dados de junho, que basicamente, em conjunto, eliminaram essas revisões 250 mil empregos que em princípio haviam sido endereçados para a maior economia do mundo. E mesmo o número de julho, que era o dado mais esperado, mais quente, veio abaixo do consenso. Então o mercado de trabalho americano, pelo menos julgando essa foto de sexta-feira, com muito mais desafio do que a gente vinha precificando. Como é que você viu essa cobertura do payroll e qual que é a sua leitura sobre todos os dados? Como é que isso está afetando o seu racional? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia a todos. Foi um dado que surpreendeu, realmente, veio muito abaixo das expectativas. Esperávamos que viria um dado mais fraco, mas não tão forte quanto esse. E, a grosso modo, o que a gente leva em consideração foi parte de que tem menos imigrantes e tem menos mão de obra. E, com isso, o dado vai vir naturalmente um pouco mais fraco, mas não tanto. E a parte negativa disso é que a gente vê um desaquecimento da indústria. Se tem vindo menos gente contratada, né,
a indústria está dando uma pausa na produção e o mercado acabou interpretando isso realmente como um desaquecimento da economia. Mas é aquilo, a gente vê os dados passados, eles são lagados. Parte disso o mercado estava esperando, mas não tão abrupto. Surpreendeu a gente aqui também, que a gente não esperava que o dado viria tão fraco, mas o fato da realização do mercado, a gente já estava esperando e já estávamos posicionados para isso. O que a gente tem que ver agora é daqui para frente, né? A gente tem aí um período completo para a gente colher dados do CPI, PMI, payroll de novo, até uma nova decisão para a política monetária. A partir disso, o mercado já está imaginando, tanto que aumentou as expectativas para a diminuição de taxa de juros, porque era aquilo. Se o catalisador para o Fed baixar juros era um desaquecimento do mercado de trabalho, aí veio. Só que veio muito acima. Aí o mercado também ele não gosta de nada exacerbado, né? Se veio demais já é preocupante, porque já prejudica outros setores da economia. E se tem uma diminuição da indústria, diminuição do ímpeto do mercado, pode afetar o PIB. Então, assim, é uma sequência de dados que já começa a prejudicar o mercado. Mas, assim, ainda é muito recente. A gente precisa ver dados para ter certeza se esse mercado de trabalho, exclusivamente desse último dado, vai afetar o mercado para frente. O que a gente viu na sexta-feira foi mais realização pontual de aversão a risco do que um dado estrutural. Temos 9h08, portanto, a Vanessa com algum comedimento, evitando classificar como uma mudança estrutural o que o payroll entregou na sexta-feira, considerando que foi uma foto, ainda que grave, perto do que os consensos apontavam, uma foto mais pontual e que novos dados serão necessários para um encorpamento da tese da desaceleração ou, eventualmente, de uma recessão. Ela nem cita essa palavra, tamanha a expectativa por novos dados que ajudem com mais evidências a moldar o olhar do trader, do investidor para a alocação. Por outro lado, a Vanessa reconhece que já havia uma expectativa por realização e que para esta expectativa ela estava se posicionando. Deve ter sofrido menos no relativo do que outras pessoas que estavam só com o viés de alta lá para as bolsas americanas na sexta-feira. Nós vamos tendo uma recuperação, vou convidar a Camila Nascimento a trazer para a gente as parciais no pré-mercado americano. Essa recuperação ela é tímida frente às quedas de sexta-feira, mas é uma recuperação. Não há sequência na toada de baixa da última sexta. E daqui a pouco a gente passeia pelas projeções via FedWatch dos cortes de juros por parte do Banco Central americano sob a luz do posicionamento dos agentes de mercado via derivativos. Essa parceria com a CME Group que está fortalecendo ainda mais a nossa cobertura, já, ferramenta da FedWatch, até para eu saber se o cenário base da Vanessa mudou. O cenário dela é: Léo, o Fed corta se cortar. Tava com uma visão mais hawkish. Isso antes do payroll de sexta-feira. Será que agora a Vanessa enxerga pelo menos o cumprimento do dot plots com 2 cortes de 25? Ou ela já mudou de polo e está enxergando 3 cortes de 25? Como me parece o mercado enxergar agora, hein? Daqui a pouco a FedWatch vai confirmar tudo isso. Em instantes. Camila Nascimento, aquele passeio pelos Estados Unidos. Vamos aos índices. O S&P registra alta de 0,51% no mercado americano aos 6.269 pontos. Dow Jones Futuro sobe 0,41% aos 43.769 pontos. E Nasdaq 100 avança 0,72% aos 22.926 pontos. Já o Russell 2000, índice de small caps, registra alta de 0,52% aos 2.178 pontos. Léo. Obrigado, Cá. São 9h10 na tela para vocês. DXY, VIX, yields de 2, 10 e 30 anos. Primeira moeda americana nível global, 0,12% de avanço, 98,807 pontos. O que aconteceu não foi pouca coisa, a gente ia se despedindo na semana passada com o DXY na faixa dos 100 pontos. Ele voltou para a faixa dos 98,800 é a fotografia de momento. Enquanto esse vira, nos faz olhar para o dólar que
aparece no terreno positivo pela primeira vez hoje, R$ 5,582, 0,04% de avanço. Você vê que coincide com a desaceleração do Indifut. Indifut chegou a subir 0,80, recuou, passou a subir 0,60, recua de novo, passa a subir 0,40 agora e a moeda americana flertando com as máximas intradiárias. De volta aqui ao raciocínio, você está vendo que o VIX está caindo 5,25%. E alguém poderá dizer assim, ufa, tá bem melhor, hein? Se VIX foi para 21, acenou para 22 pontos em meio à volatilidade contratada pelo payroll. E sim, é um VIX que está descomprimindo, mas já descomprimiu bem mais, tá? A gente chegou a ver o VIX cair mais de 7%, voltando aos 18 pontos. Não conseguiu sustentar essa melhora, volta aos 19,30 praticamente. E aí os yields de 2, 10 e 30 anos pedindo um ponto base a mais nos prêmios, que não é nada frente ao que desidratou o conjunto dos yields na sexta-feira. A gente chegou a ver vértices enxugando 15, 20 pontos base. Então uma recuperação mínima frente ao que aconteceu na sexta-feira. Vamos lá com os gráficos dos índices acionários na tela para vocês, enquanto a gente passeia pelas 7 magníficas. Tesla vai subindo 2%, Nvidia 1%. A gente tem também Microsoft subindo 0,7%. JP Morgan 0,30%, Coca-Cola 0,08%, não chega nem a 0,10%, Meta sobe 1%, Google meio, Amazon 1,10%, Amazon despencou 8,27% na sexta-feira, e Apple sobe 0,6%. A Apple que devolveu todo o entusiasmo depois do resultado que divulgou, chegou a cair 2,5%, não conseguiu ser feliz Apple na sexta, vai subindo 0,6%, você vê que não consegue equivaler o que foi a perda de sexta com essa tímida alta de 0,6, mesmo depois de um resultado que para o mercado pareceu ser um resultado bom. São 9h12, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Os 4 gráficos estão na tela. A gente começa com o Dow Jones. Dow Jones está em cima de 2 suportes, linha amarela horizontal e o canal de alta, 43.801. Vamos ver se repica ponto de inflexão, seria a ponta comprada. Quando eu vou para S&P 500, a mesma coisa, levemente acima, 6.275 pontos. Quando eu vou para a Nasdaq, praticamente a mesma figura também, 2 suportes, no caso o canal deslocado para cima. Quando eu vou para Russell 2000, esse já um pouquinho pior, né? Já perdeu tanto um quanto o outro, também sobe no dia de hoje de forma mais discreta, dos 4, esse é o que chega a varar a parte do canal. O mercado americano, o outlook muda no final das contas, ou seja, eu ainda mantenho todos os meus canais de alta, mas agora, hoje e amanhã, são pontos decisíveis para ver se efetivamente nos 4 índices, ou nos 3 descontando-se Russell, eu tenho um repique altista e o mercado americano reassume alta. Coutinho, DXY, queria que a gente mergulhasse mais nessa lógica. O Fábio Fares, que está conosco às quartas-feiras, na semana retrasada, me parece, chegou a denunciar um fundo na faixa dos 96 pontos. E aí a gente viu, de fato, uma recuperação nesse DXY desde então. E agora a gente está diante do quê? Porque você desenha um canal de alta para o DXY. É o que a gente vai flagrar a partir de agora? Essa é a ideia, Léo. Olha só, quando você dá um pouquinho de zoom, vamos para cá, né? Então, recordar é viver. A gente tinha a baixa, a gente tinha o fundo em 96, a gente tinha o nosso primeiro pivôzinho de alta, então é a nossa primeira figura de reversão. E o DXY caiu. O que a gente faz? A gente pega agora e considera todo esse movimento. Então, sim, DXY, ele é altista. A minha queda projeta 97,85, cota 98,81, então eu ainda tenho espaço do DXY para uma leve baixa. Nota que essa queda ela vai tangenciar tanto a terceira linha quanto o canal de alta para a posterior alta. Então sim, DXY é altista, ainda tem espaço para chegar aqui na casa de 97,85 para posterior alta. Obrigado, Coutinho. Então, ainda autista o DXY. Ele só vira a mão e a tendência se ele perder essa base aqui de suporte do canal de alta. Isso, aí sim, aí azeda. E aí qual que é a faixa? Aí nós vamos para 9637. Ok, mas qual a faixa que tem que ser perdida, Coutinho? A 97,85 eu perco aqui, ele perde o canal de alta, aí ele afunda, aí ele vem pra cá, 96377. A galera vai deixando o like enquanto o Coutinho oferece o índice e o dólar aqui no Brasil pra vocês a partir de agora. Ibovespa Futuro, 0,34% de avanço, 133.425 pontos. E o dólar futuro caindo 0,04%. Tá uma loucura isso aqui, não tem direção clara, R$ 5,577.
Quer destacar alguma coisa aí nesses últimos minutos, Coutinho, ou sem novidade? Não, sem novidades. O índice do lado esquerdo, olha o tamanho do pavio, voltou a 133.515, ainda lateralizado, ainda dentro de canal. O dólar, cuidado, apesar da alta, o dólar no gráfico de 60, ele é baixista, o seu objetivo é R$ 5,562. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader. Completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h16. Vanessa de Souza, eu deixei uma provocação no ar aqui em relação aos cortes por parte do Fed. Antes do payroll, você vinha trabalhando com a gente um racional de enxergar dificuldade para o Fed cortar. Você trabalhava com um cenário até de um corte, olhe lá, mais conservadora. Depois do payroll, seu racional muda? Continua muito próximo. Não dá para dizer que eu mudei ou não, porque a gente vive de mercado, sabe que todos os dias tem dados que eles alteram, então a gente tem que ser quase que um camaleão. A gente não pode ter total convicção e casar com uma tese, que senão acaba se dando mal nos mercados. E o que a gente vê aqui mantendo a ideia de uma taxa, um corte de taxa, se vier dois cortes, acredito que tenha que ter uma fala do Fed que dê uns sinais. Por que eu falo isso? Porque se a gente teve a figura do CPI, que foi um dado passado, ele não pegou, ele não refletiu as tarifas ainda, a janela que a gente vai ter certeza vai ser essa de agora. Esse CPI que vai vir agora no próximo mês, ele vai dizer se teve mesmo impacto das tarifas, se isso foi inflacionário. Se for inflacionário, vai ser ruim para o Fed tomar a decisão de baixar uma taxa ou mais. E o que pode acontecer? Ele não pode chegar e dar sinais tão claros, porque pode trazer pânico ou até ancoragem para os investidores de falar assim, então ele vai mudar a taxa e a galera já é efeito manada e se antecipar no mercado. Que eu imagino que não seja uma ideia dos integrantes do Fed. Como a gente sabe, o mercado, ele sempre quer ter aquela, não quero ser o último a participar da festa, e é o que a gente está vendo nas falas deles. Eles estão sendo muito reticentes, dizendo, vamos esperar os dados. Talvez isso seja para não trazer ancoragem, porque os dados mostram para a gente mistos. Uns dados, eles estão realmente, já está na hora de diminuir mais de uma taxa, outros realmente fazem sentido, que se o mercado e vários outros economistas, eles já dizem que as tarifas vão ser inflacionárias, faz sentido manter a taxa alta, justamente porque se uma política fiscal e monetária diminuir a taxa de juros para impulsionar a economia, e a economia continua aquecida, trazendo inflação, faz sentido manter a taxa de juros como está. E isso traz realmente a gente mais calmo, mais pé no chão e trabalhando nessa taxa atual e possivelmente um corte de juros para o ano de 2025, não mais que isso. Até porque se a gente trabalhar com muita expectativa, a gente vai ficar pagando preço e não é o que a gente quer. Você vê, né? Eu resumiria em 2 pontos aqui a visão da Vanessa, a tese da Vanessa. A primeira é de que ela não topa ficar sujeita à volatilidade e à discrepância dos números no curto prazo. Até porque não quer pagar o preço de idas e vindas nesse caminho. E a segunda é de que a tese, justamente pelo primeiro ponto, está inalterada até prova em contrário. A Vanessa segue trabalhando com o olhar de um corte de juros e, olhe lá, até o final de 2025. Esse é um bom debate, Ivan. Eu vou trazer agora a FedWatch para a gente ver como o mercado está projetando os passos. A gente sabe da volatilidade que a ferramenta captura. E aí depois eu tenho uma provocação para você pensar junto comigo aqui. Vamos lá então, ó, FedWatch ao vivo para você. Quem sabe clica ao vivo. Então, ó, a gente vai ver agora, via derivativos, os próximos passos do Fed no que diz respeito às projeções do mercado. Nós temos para setembro, ó,
85,5% dos derivativos apontando para corte. Seria um corte de 25 pontos base. Quando a gente vai para outubro, 30% vem um corte. 66% já enxergam o segundo corte. E as Fed Funds estariam entre 3,75% e 4%. E quanto a gente dá um pulo para dezembro, a notícia está aí, ó. 52,4% dos derivativos enxergam 3 cortes até o final do ano. As Fed Funds estariam entre 3,5% e 3,75%. 37,8% vem em 2 cortes até o final do ano. 9% vem em um corte. E 0,7% enxerga a Fed Fund no mesmo intervalo do que o atual. Ou seja, enxerga nenhum corte até o final do ano. Então, neste momento, a opinião da Vanessa a coloca aqui, ó. Ela pertence aos 9% que enxergam um corte até o final do ano e olhe lá. No máximo 2, mas o cenário base dela ainda é 1. E aí vem o ponto, Van. O Fed ele olha para 2 coisas no seu mandato. O Fed olha para a inflação e o Fed olha para o emprego. Mas há quem aponte que entre priorizar a inflação mais forte e o emprego mais fraco, o Fed vai tender sempre a priorizar o emprego mais fraco. Assim que ele vir sinais de doença, problema, dificuldade no mercado de trabalho, ele tende a agir rápido. Bom, o payroll que fala de maio, de junho e de julho aponta para fraqueza. Não te parece que na hora do vamos ver, o Fed pesando mais o mercado de trabalho possa abandonar esse conservadorismo e partir para um corte mais agressivo? E aí tem o contraponto à minha própria provocação, que é a seguinte: olha que combinação complicada pode estar se desenhando. A gente pode estar falando de uma atividade mais fraca, com o mercado de trabalho menos encorpado, associado a uma inflação mais forte por causa do impacto das tarifas do Trump. É aquela combinação que provoca arrepio, chama estagflação, Van. Exatamente. Um dos motivos que fez com que essas expectativas que a gente está vendo da FedWatch mudaram um pouquinho a visão de semanas para cá foi exatamente de que estão imaginando que o Fed precisa diminuir a taxa de juros para impulsionar a indústria. Aí, pensando por esse lado, faz sentido, né? Mas se desde o início o Fed ele insiste em diminuir a inflação, que a inflação é o pior ponta da economia a se tratar, porque aquilo ali é quase que uma manifestação, uma doença, né, que é difícil de controlar, e o que ele quer é controlar a inflação. Que seja machucar o mercado de trabalho, sim, que é o que ele tem impulsionado. Ele tem falado, mercado de trabalho está aquecido, mercado de trabalho está aquecido. Na última reunião ele falou isso. O mercado de trabalho continua resiliente, então ele vai continuar pressionando. Para o Fed, esse dado que saiu mesmo fraco, que é assustador para a gente, né? Pô, pensa, alguém da minha família está perdendo emprego, está difícil de conseguir emprego nos Estados Unidos. Mas é isso que a política monetária estava esperando. Aí tu fica naquela divisão, tá? O mercado não quer isso porque é assustador, que retração da economia, o que você mencionou, pode ser até uma recessão. Mas eu não vejo no atual cenário recessão, até por conta das movimentações implementadas pelo governo Trump, que é aquecer a indústria dos Estados Unidos. A gente vê que teve vários incentivos para a indústria dos Estados Unidos, diminuição de impostos com essa Big Beautiful Bill, onde o Trump colocou diminuição 100% de imposto para investimentos CAPEX em AI. Então, a curto prazo, a gente vai ter um impacto de volatilidade, mas isso é benéfico para os movimentos de política fiscal e monetária. Por isso que eu vejo que uma diminuição da taxa de juros nesse ano, quiçá 2, é saudável para 26 para frente, um momento de se ajustar e se proteger da volatilidade de curto prazo. E um ponto importante que aí eu já quero aproveitar e comentar, da tese que a gente está fazendo aqui na arte,
que se o mercado está precificando que as tarifas vão ser inflacionárias daqui para frente, seria interessante se posicionar em TIPS dos Estados Unidos, que são títulos de juros mais inflação. A gente estava vendo que tem uma vértice que está pagando o 5,25, que está, assim, historicamente, os melhores taxas. As melhores taxas, os melhores investimentos. Se a gente está vendo que o mercado está precificando tarifas inflacionárias para o mercado, seria um movimento importante para se observar. É um ponto aqui legal de proteção que a gente está vendo que está sendo uma taxa. Historicamente, nunca teve uma taxa que pagando tão bem assim numa TIPS. É um ponto interessante. Mas, segredo. Não, eu guardadas as proporções, né, eu faria uma analogia com a nossa NTNB aqui, que vai pagar o IPCA. Exatamente. Né? O IPCA mais um prêmio especificamente, seria essa TIP a qual está se referindo a Vanessa de Souza, numa faixa aí de 5,25, historicamente um patamar bastante elevado. Boa troca, minha cara Vanessa de Souza, muito obrigado, a gente volta a conversar na quarta-feira, um abraço e até lá. Um beijo, gente, bons trades e boa gestão de risco. Tchau, tchau. Valeu, Van. E olha, a Camila Nascimento, inspirada por essa troca sobre os Estados Unidos, disse no microfone: Bessent é o secretário do Tesouro americano. Por onde ele vai, hein? Na verdade, foi o Hessett, Léo. Kevin Hessett, conselheiro só um minutinho, o apresentador tá surdo. Às 9h27, você tá curtindo a surdez deste âncora. Errou, meu! Então, onde você ouviu Bassett, você substitui por Hessett. Pois não, cara. Então, vamos à fala do conselheiro da Casa Branca, Kevin Hessett. Ele tá dando uma entrevista. Ele disse que os dados de estatísticas do Departamento do Trabalho se tornaram poucos confiáveis e que agora é preciso modernizar os dados trabalhistas para que eles sejam mais transparentes. Também comentou que grandes revisões de dados exigem explicações transparentes e que os dados mostraram que as tarifas estão sendo pagas por produtos estrangeiros. Kevin Hessett também disse que as revisões proporcionam uma melhor leitura dos dados se não forem manipulados e também disse que os Estados Unidos está muito otimista quanto ao futuro econômico, que o governo está muito otimista quanto ao futuro econômico. Ele também comentou que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Bessent, está compilando uma lista restrita para substituir a recente demissão na parte de estatísticas do Departamento do Trabalho e que todos devem apostar em uma resolução das tarifas, Léo. Obrigado, Cá. Mais uma voz, então, alinhada ao Trump, naturalmente, pertence à equipe, apontando para a deficiência e para a fragilidade metodológica do payroll, cuja revisão baixista para os dados de maio e para os dados de junho foi apenas constrangedora, a gente em tempo real assim adjetivou. Daí a você demitir a pessoa, vai dar pano para manga, naturalmente, né? Porque vai ter a ala que vai dizer, pera lá um pouquinho, a metodologia tá errada, a pessoa que tá lá não necessariamente tá manipulando os dados, não necessariamente tá... Ela pode revisar estruturalmente a metodologia. E há uma outra ala que vai dizer, não, pera lá, é ela responsável sim por monitorar isso, e em não tendo monitorado de maneira adequada, cabe uma demissão. Para o jargão das headlines, das manchetes, a maior repercussão se deu na coisa do, o dado veio ruim, eu não gostei do dado, demito aquele que entrega o dado, que divulga o dado. O Trump, no caso, é quem não gostou. Ele fala em manipulação dos dados, essa é a embalagem política que ele atrela à demissão. Fala em manipulação dos dados, remete inclusive ao governo anterior do Biden, sugerindo que já há algum tempo os dados são manipulados, sempre em desfavor dos republicanos e dele em particular. Você, do outro lado, vai digerindo isso com a gente. Lembrando que nós vamos falar daqui a pouco de Adriana Kugler, ela que não faz mais parte do Federal Reserve, apresentou a sua carta renúncia. O Donald Trump vai ter que substituí-la. A ideia, obviamente, seja a de apontamento de um nome favorável à corte de juros. E o mercado vai ficar muito ligado nisso, tanto para ver a solidez técnica que vai acompanhar a indicação desse nome, quanto para ver se este nome não poderia começar a fazer frente a Jerome Powell, num espaço meio diretor/presidente fantasma do Fed. Tem muito em jogo, é um dos nossos próximos assuntos. Agora tem o Coutinho revisitando o dólar e o índice. Coutinho, você chegou aqui a me dar um toque, né, de que a moeda americana
teve novidade. E o Indifut avançando 0,43%. Você fala. Vamos lá, pessoal. Gráfico de 15 minutos agora. O índice tem leve alta, bem discreta e ainda engasopado no meio de 2 canais, no meio do caminho, sem figura gráfica. Então, day trader de plantão no índice, por favor, atento. Já no caso do dólar, esse comportado, né? Falei que o dólar cairia, caiu. Atingiu aquele meu objetivo, R$ 5,562. O dólar está nesse exato momento fazendo um leve repique altista para posterior queda. Então, por favor, atento quem está vendido no dólar. Você pode passar por uma situação de desconforto caso o dólar suba. Tirando isso, permanece igual, mercado ainda ruim, dólar levemente mais direcional. O índice está péssimo ali no 133,610. 9 horas 31 minutos. Obrigado, Coutinho. Bom, senhoras e senhores, eu sei, vocês estão na expectativa por Banco do Brasil. É um dos nossos destaques de hoje também, tá? BBAS3. A gente vai revisitar o noticiário de sexta-feira, entender por que esses papéis chegaram a R$ 18,35 e o mago dos gráficos, o Coutinho, vai explicar pra gente o que é possível antecipar em termos de tendência. Banco do Brasil. Tá caro ainda em 18,35 ou começa a ficar barato, graficamente falando? Eu não tô falando aqui do ponto de vista do noticiário, não tô falando do ponto de vista dos fundamentos, com a prévia operacional divulgada via BC em meio ao mês de maio. Tô falando de gráfico. O Coutinho vai trazer pra gente esse olhar e o Gabriel Junqueira, escalado, estudou na unha Banco do Brasil desde o noticiário de sexta-feira para trazer a sua visão atualizada. Não perca em instantes cobertura do nosso mercado à vista. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para os 2 fatos institucionais mais importantes a serem monitorados essa semana lá nos Estados Unidos. Então o primeiro fato a gente antecipou em mais de uma ocasião, passa pela demissão da autoridade trabalhista americana por dados que foram classificados por Trump como manipulados. Trump demite a autoridade trabalhista dos Estados Unidos e ganha a chance antecipada de reformular o Fed. É porque essa manchete, na verdade, é dupla. Fala da demissão da autoridade trabalhista e fala também da renúncia de Adriana Kugler. Trump afirmou em rede social que os números de emprego foram manipulados, mas não apresentou evidências que sustentassem as alegações. Economistas já demonstravam preocupação com a qualidade dos dados econômicos dos Estados Unidos. Essa segunda frase aqui mostra tanto a desconfiança / preocupação que os economistas demonstravam possivelmente com a metodologia, quanto em relação aos consensos em torno dos números. Bom, o fato, meus amigos, é que nós ainda não sabemos quem que vai ser a pessoa indicada, mas eu quero lembrar vocês que a pessoa anterior, enquanto a gente está acompanhando aqui, ó, que estava no cargo, ela foi sabatinada, tá? Aqui, ó, achei o nome dela, a Erica McIntyre. Ela foi sabatinada pelo Congresso. Ela é indicada pelo presidente americano e sabatinada pelo Congresso. E a despeito disso, caiu. Trump acusou Erica McIntyre, nomeada por Biden, de falsificar os dados de emprego. Não há evidências que sustentem as alegações de manipulação por parte do Bureau de Estatísticas, a agência que compila o relatório de emprego, bem como os índices de preços ao consumidor e ao produtor. Um porta-voz do Bureau de Estatísticas não respondeu aos pedidos de comentário. Aqui, a secretária de Estatísticas Trabalhistas divulgou que a economia americana criou 73 mil empregos em julho. Mais impressionantes, porém, foram as revisões para baixo dos meses anteriores, que mostraram 258 mil empregos a menos em maio e junho do que os dados inicialmente reportados. Bom, isto posto, a gente vai para o gancho da Adriana Kugler, que está aqui, ó. Ela renuncia ao cargo de diretora do Fed, vai deixar a cadeira a partir do dia 8 de agosto, tá aí, depois de pressões por corte de juros. Então, o Banco Central americano anunciou ainda na sexta que a Adriana Kugler vai deixar o cargo a partir do dia 8. Ela estava na função desde 13 de setembro de 2023. Em carta enviada a Trump, comunicou a renúncia e afirmou que pretende retornar à Universidade de Georgetown, onde vai retomar suas atividades como professora. Foi uma honra servir o Conselho de Governadores do Fed. Estou especialmente honrada por ter servido durante um momento crítico na realização de nosso duplo mandato de reduzir os preços e manter um mercado de trabalho forte e resiliente.
Powell elogiou a contribuição de Kugler, destacando que ela trouxe experiência impressionante e insights acadêmicos para o trabalho no Conselho. Durante o período em que esteve no Fed, Kugler integrou diversos comitês, entre eles o da estabilidade financeira, o de assuntos do Banco Federal Reserve e o de assuntos do Conselho, além do subcomitê de bancos regionais e comunitários menores. Ela também representou o Conselho no Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos e visitou 10 dos 12 distritos do Fed. A questão que se coloca agora é: quem Trump vai indicar? Alguém que acene para corte de juros parece iminente. Mas esse alguém é alguém mais agressivo do ponto de vista verbal, retórico, alguém que vai falar bastante e, ao falar, poderá fazer sombra à gestão do presidente Jerome Powell à frente do Federal Reserve? E em qual clima chega essa pessoa? Num clima de atividade possível e potencialmente sendo projetada como mais fraca depois de dados mais frágeis do mercado de trabalho americano e que, portanto, encontrará um contexto favorável para corte de juros? Ou num clima em que nós teremos a inflação das tarifas finalmente, entre aspas, batendo no preço dos produtos e dos serviços, e aí suscitando um pouco mais de conservadorismo? Ou num contexto em que a soma desses dois fatores vai mostrar mesmo no duplo mandato do Fed para qual eixo ele dá mais peso? Dizem que é o eixo do emprego. Então, se você tiver mais inflação por causa das tarifas e emprego mais fraco, o Fed deve olhar para o emprego mais fraco e cortar juros, em vez de olhar para a inflação mais alta e mantê-los no patamar atual. É a aposta de muita gente. Todas essas são dúvidas, todas essas são questões que a gente cruza com a fotografia da moeda americana a nível global. O dólar estava em 100 pontos, recuou para 98 via DXY e segue lá, está em 98,664, mas com um ponto. DXY acabou de virar. DXY estava em 98,800, agora em 98,660, vira. Vai para o terreno negativo, como o Coutinho está mostrando na tela para vocês. Bom, Coutinho, você ainda falou, estamos com alguma gordura antes do suporte que poderia fazer com que o DXY voltasse para a toada de baixa. Isso daí, 98,66 agora, tá aqui com o mouse, pessoal, ó, você ainda tem espaço para essa correção. Nessa correção, você tem 2 pontos de inflexão, uma terceira linha e um suporte de um canal para a posterior alta. Então, quem está apostando num dólar mais alto, precisa de um pouquinho mais de espaço de tempo. Curto prazo, ele ainda é baixista, falando de DXY, para aí sim, a gente tem este ponto de definição, 2 pontos, ok? Me parece bom para dar uma virada, para fazer a manutenção altista. Obrigado, Super Coutinho, 9h38, agora se liga... Suíça. Opa, Suíça. A Suíça, ela foi taxada pelos Estados Unidos numa proporção alta e teve hoje uma divulgação muito desfavorável em relação ao PMI da indústria. Está em terreno de contração, quando o consenso apontava praticamente para o terreno neutro ali dos 50 pontos. E a Suíça tem nova atualização, tem novo posicionamento. Qual que é o ponto do governo suíço, hein, Camila Nascimento? O governo suíço diz que está determinado a fazer uma oferta mais atraente aos Estados Unidos e que não está considerando nenhuma contramedida ou retaliação contra os Estados Unidos neste momento, Léo. A moeda americana está batendo no franco suíço em 0,39%. O dólar americano ganha do franco suíço em 0,39%. Para que você tenha ideia, frente a todas as outras moedas desenvolvidas, a moeda suíça é a que mais apanha. O euro, por exemplo, está empatando com o dólar. E aí a moeda americana está perdendo para o dólar neozelandês, para o dólar australiano e também para o dólar canadense. Só ganha da moeda sueca e ganha com mais espaço da moeda suíça, do franco suíço. Aí a combinação é ruim, porque você tem taxa contra os suíços e atividade mais fraca diante de PMIs baixistas, no caso da economia suíça. Temos 9h40, faltam 20 minutos para as 10 da manhã. Eu ia puxar um gancho aqui, que diz respeito ao petróleo, para o Coutinho ajudar a gente a graficar. O OPEP+ anuncia outro aumento na produção do petróleo em busca de participação no mercado. Você mais cedo acompanhou na nossa primeira faixa aqui do Manhã TC News, que extraoficialmente a gente chama de a faixa do Morning Call. Você ouviu o Alex e você ouviu o Beida. O Beida enfatiza um agravamento das questões geopolíticas e, no entanto, coloca que em vez de o petróleo subir, em função desta manchete aqui, o petróleo está até conseguindo se acomodar. A Cá vai trazer a cotação do Brent e do WTI em complemento, mas vamos ao corpo do texto antes. A OPEP+,
concordou no domingo em elevar a produção do petróleo em 547 mil barris por dia durante o mês de setembro, no seu mais recente ato de uma série de aumentos acelerados na produção para a recuperação de participação no mercado, à medida que crescem as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento ligadas à Rússia. A medida marca uma reversão total e antecipada da maior parcela de cortes de produção da OPEP+, além de um aumento separado na produção dos Emirados Árabes Unidos, totalizando cerca de 2,5 milhões de barris por dia, ou cerca de 2,4% da demanda mundial. 8 membros da OPEP realizaram uma breve reunião virtual em meio à crescente pressão americana sobre a Índia para interromper as compras do petróleo russo, parte dos esforços de Washington para trazer Moscou à mesa de negociações para um acordo de paz com a Ucrânia. O presidente Trump diz que quer isso até 8 de agosto. Esse parágrafo aqui, ele é muito importante do ponto de vista geopolítico, tá? Tem várias camadas dentro dele, convido vocês a pensarem junto comigo. É o primeiro ponto. O que acontece na prática? A Índia, ela é um anteparo à influência da China na Ásia. Esta é a verdade. A China, ela prevalece na Ásia, mas a Índia, até por rivalidades históricas, ela consegue se contrapor à influência chinesa muitas vezes naquele continente. E, portanto, não deixa de ser uma aposta para os Estados Unidos, no sentido de que, para os americanos, interessa mais uma Índia fortalecida e uma perda de protagonismo chinês do que o oposto. Só que, ao mesmo tempo em que a Índia é este anteparo, ela também apoia, através do comércio. É um país muito fechado, tá? Do ponto de vista econômico, a Índia, da porta para dentro, é muito fechada. Ela consegue ser mais fechada que o Brasil. Mas ainda assim, nas relações comerciais, ela consegue, fomentando o petróleo russo, consumindo o petróleo russo, sustentar as empreitadas de Vladimir Putin, ao mesmo tempo em que consegue garantir um preço da energia mais baixo para a sua própria atividade. O que os Estados Unidos estão fazendo é: ei, nós queremos mais vocês protagonistas do que a China. Ei, nós queremos vocês, justamente pelo protagonismo que adoraríamos enxergar, mais alinhados conosco. Portanto, ei, para de comprar petróleo da Rússia, que aí você vai me complicar. Eu tô querendo trazer o Putin para a mesa. Eu tô querendo que pare a guerra lá com a Ucrânia. Eu tô querendo um isolamento dos russos e de Putin em particular. A sua postura, Índia, não me ajuda a chegar lá. Então isso é muito importante para a gente entender o tabuleiro geopolítico e boa parte da teoria, do conceito que norteia a estratégia de Trump e dos seus no tabuleiro. Em uma declaração após a reunião, a OPEP citou uma economia saudável e estoques baixos como razões por trás da sua decisão. Os preços do petróleo permaneceram elevados mesmo com o aumento da produção da OPEP, com o Brent fechando perto de $70 o barril, mas isso na sexta-feira, tá? Apoiado em parte pelo aumento da demanda sazonal. E agora, como é que tá? Porque na noite de ontem, quando eu vi, estava em baixa e hoje pela manhã segui em baixa. Continua assim, cara? O Brent está caindo 2,04% agora, $60,25, e o WTI cai 2,35% aos $65,73. Acelerou um pouco da queda nos últimos minutos, Léo. E aí a gente tem que colocar uma outra camada, né, cara, para a precificação do petróleo. Não é só a ponta da oferta, que teve um alargamento em função desse posicionamento da OPEP+, mas também a ponta da demanda. Se nós tivermos uma desaceleração a nível global mais forte, encabeçada pela fraqueza do mercado de trabalho nos Estados Unidos, é natural que haja uma demanda menor de atividade global e, portanto, menor pelo petróleo. Vamos para o gráfico que o Coutinho separa para nós. Você está indo para o de 15 minutos, agora para o diário, à vontade, Coutinho, o raciocínio é seu. Vamos lá. Eu estava dando uma olhada no Intra para poder fazer a análise. O Brent tinha um suporte a 6849, tá aqui, ó. Então ele deveria cair e se sustentar nessa região para posterior alta. Nota que ele chegou a bater, ele chegou a subir, esse aqui é o candle de hoje. Então o Brent em algum momento ele chegou a positivar e agora voltou. E aí, enquanto o Léo comentava, eu fui pro gráfico de 15 dar uma olhada no que tinha acontecido. Então na verdade ele fez esse envelopinho aqui, né? Ele
Veio para cá, atingiu a retração e aí, ao invés de subir, ele caiu, lateralizou, caiu, montou o envelope de baixo, desmontou a minha operação. Então, na verdade, o Brent passa no intraday a ser baixista. Quando eu olho para o diário, ainda tenho esse suporte a 6849 numa figura desfavorável. Então, eventualmente, quem estiver investindo em petróleo ou correlatos, por favor, atenção, porque o Brent aparentemente não quer ajudar no curto prazo. Temos 9 horas com 45 minutos. De volta às movimentações brasileiras. Vocês estão dando uma olhada aí, hein? Está tirando a manguinha de fora o Indifut, voltando ao 0,80% de alta. 134.045 pontos. O dólar, por sua vez, recuando 0,25%. Temos agora exatos R$ 5,565. E aí, Coutinho, olha o Indifut aí, Coutinho. Danadinho esse Indifut. Sobe por movimento harmônico, né, Léo? Assim, não tem figura gráfica, então sai de um fundo, vai para um topo, vai para um fundo e agora vai para um topo, né? Você vê que o primeiro candle foi o candle da volatilidade, e aí o mercado normalizou, e agora o Indifut começa a subir, e aí de novo, sem figura. Então, comprados, ok, atenção, coloquem o stop, eu não tenho ponto de virada para ele. A priori, se eu tivesse que cravar um número, seria 134.910, eu ainda estou longe, então assim, pode acontecer muita coisa nesse upside aqui de quase 900 pontos, seguramente não deve subir de uma vez, ou pelo menos não é o mais provável, então se protejam. No caso do dólar, tudo sob controle, né? Então, falei que o dólar cairia, falei que o dólar eventualmente faria leve alta, agora a gente está aguardando o final da frase, que é a posterior baixa. O dólar permanece lateralizado, R$ 5,562, 5,68, o dólar montando o envelopezinho de baixa, atento quem está comprado no dólar. 9,47 e, claro, diante da expectativa que o nosso público tem sobre Banco do Brasil, em face ao que ocorreu na sexta-feira, nós tomamos uma decisão editorial de antecipar um dos destaques da nossa cobertura, que é justamente sobre BBAS3, para a gente ouvir o Coutinho e já preparar o terreno para mais tarde conferir a opinião do Gabriel Junqueira. Então vamos com muita calma nessa hora, em cima dessa reportagem que eu separei aqui por parte do Valor Econômico, para a gente acomodar como as coisas aconteceram na sexta-feira. De repente o Banco do Brasil tomba 7% e aí muita gente já estava de olho, ameaçando montagem de posição na faixa dos R$20, aí de repente está em 18,30 ou 18,35, mais próximo dos 17,90 do que dos 19. E aí, Léo, o que pegou? Então vamos lá. Ações do Banco do Brasil despencam com resultado mensal menor e sanções dos Estados Unidos a Moraes. E eu confesso, eu estava acompanhando em tempo real a cobertura aqui no Tarde TC News. Para mim foi difícil enxergar concretamente essa queda do Banco do Brasil associada a essas sanções americanas ao Alexandre de Moraes. Difícil de ver a relação disso direta. Quer dizer, como é que se precifica a sanção americana ao Moraes batendo em Banco do Brasil e no sistema bancário brasileiro em particular? E aí me pareceu uma discussão muito abstrata, difícil de você tangibilizar. Agora, é muito mais fácil, razoável, você precificar o Banco do Brasil num valor justo quando se olha para o resultado mensal menor que o imaginado e uma surpresa negativa. Então, inspirado nisso, dê uma olhada no corpo do texto. As ações do Banco do Brasil fecharam a sexta em queda de quase 7%, cotadas a 18,35. Os papéis despencaram na reta final do pregão e acumulam uma desvalorização de 23,29% só nesse ano. A reprecificação ocorre após a piora nos resultados mensais de maio, divulgados pelo Banco Central para todos os bancos, o que sugere que o balanço do segundo trimestre virá muito pior que o esperado. Lembrando que o esperado já era ruim, tá? Também pesou o risco de punições do governo americano a bancos brasileiros caso não sigam as sanções aplicadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por meio da Lei Magnitsky. Aqui já entra o terreno abstrato. Então, o que há de concreto? O Moraes está enquadrado pela Lei Magnitsky. E aí, se os bancos brasileiros não seguirem as sanções aplicadas, poderão ser punidos. Pelo fato de ser estatal, espera-se que o Banco do Brasil fosse ainda mais punido. Só que, de novo, aqui já é aquela sopa de abstração. As ações chegaram a cair mais de 7% durante a tarde. Segundo a matéria da colunista Bela Megali, do jornal O Globo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro
teria se reunido com representantes do Departamento de Estado americano para falar sobre as sanções financeiras impostas a Moraes por meio da Magnitsky. De acordo com interlocutores do deputado, os representantes de Departamento de Estado americano relataram que a sanção ao ministro envolveria a proibição de operações financeiras em qualquer moeda, tanto em dólares quanto em reais. Na prática, o ministro estaria inviabilizado de movimentar suas contas bancárias. Sob condição de anonimato, um gestor ouvido diz que está mais receoso com os bancos, com medo de que as instituições fiquem em um fogo cruzado entre desrespeitar o STF ou desrespeitar o governo americano. Na semana passada, a casa reduziu um pouco a alocação em ações do setor bancário, para ilustrar. O analista-chefe de renda variável da Mantaro Capital, Pedro Gonzaga, afirma que o fato de os bancos precisarem aplicar as sanções pode não ser um fator que necessariamente pese sobre as instituições, mas é uma medida que escala o nível de tensão entre os países, potencializa a aversão a risco que estamos vendo, completa ele. Aí a gente vai até essa risca aqui da matéria, a gente está falando de algo escorregadio, abstrato e difícil de precificar, porque é basicamente as instituições financeiras tendo que respeitar o STF e desrespeitar a Lei Magnitsky, ou respeitando a Lei Magnitsky e desrespeitando o Supremo Tribunal Federal. Estaríamos diante de um dilema que não seria pequeno, porém, é preciso aguardar o nível de restrição financeira e as sanções financeiras mesmo, que eventualmente, via Lei Magnitsky, os Estados Unidos imporiam sobre as costas de Alexandre de Moraes. Isto posto, vamos agora ao eixo muito mais concreto de precificação. Vamos ao resultado de Banco do Brasil. Aí você fala, poxa, Léo, mas não saiu o resultado de Banco do Brasil ainda. Só que o Banco Central antecipou números referentes ao mês de maio. Vamos dar uma olhada. Em relação ao resultado do Banco do Brasil, registrado em maio, Gonzaga diz que foi muito abaixo do normal, na ordem de 500 milhões após 1,7 bi reportado em abril. O BC atualizou hoje os dados dentro do COSIF, hoje é sexta-feira, tá? Plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional, que analistas usam para calcular uma proxy do lucro dos bancos. O indicador não é exatamente igual ao lucro ajustado divulgado pelas instituições, mas dá informações sobre a direção do resultado. Outro analista aponta que, com os dados do COSIF de maior, as projeções para o lucro do BB no segundo TRI podem cair para algo entre 3,5 a 4 bilhões. O banco divulga resultado, você anota aí se te interessa, no dia 13. Tá na boca do gol, né? E a média das projeções dos analistas ouvidos pelo Valor, antes desse dado, era de um lucro de 5,15. Você vê que já se fala em queda para a projeção de lucro para o intervalo entre 3,5 e 4. Aspas, o lucro implícito do Banco do Brasil, com base nos dados do COSIF, é de 3,4 bilhões de reais. 35% abaixo da média de consenso, dizem os analistas do Citi em relatório. Então, você começa a enxergar, sobretudo por essa parte, a razão pela qual se deu barata voa. Coutinho, vamos te ouvir no gráfico para Banco do Brasil. Parabenizar você e o Gabriel Junqueira de novo. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém ia adivinhar que isso ia acontecer na sexta-feira. Se nós soubéssemos disso, ia estar todo mundo vendido em Banco do Brasil e lavando a égua. Não é assim. Porém, tanto o Gabriel, do ponto de vista do fundamento, estava recomendando ficar de fora do papel, ou se tivesse que apostar contra, quanto você graficamente falando, porque a faca continuava caindo. E quem ouviu a nossa cobertura conseguiu proteção. Às vezes frustra você não ganhar dinheiro, você ficar de fora e não ter surfado uma onda, mas certamente consagra não perder dinheiro. No fim do dia, para você se manter no jogo, você pode até ganhar menos dinheiro do que alguns outros players, mas o fundamental é você não perder dinheiro de maneira estrutural. Perdeu dinheiro, saiu do jogo e aí não tem mais como fazer a alocação. Você vai ter que corrigir outras coisas antes de voltar. Deixar de ganhar dinheiro pode trazer a sensação ruim, o gosto amargo, mas te mantém no jogo. E foi o caso nesse ilustração de BB AS3. Muita gente protegeu o patrimônio acompanhando aqui o trabalho de vocês em conjunto.
graficamente, a gente faz o que agora com BBAS3? Vamos lá. Olha só, pessoal. Bom, graficamente, assim, sexta-feira foi um presentão, né? Porque o mercado já era baixista. Então a gente já vinha cantando abaixo do ativo. Caiu, lateralizou, faltava a queda. A queda podia ser de forma orgânica, pequenininha, e aí vem um presentão. O que, que a gente tem? A gente tem duas linhas, a gente tem um fibo branco longo, cuja terceira é 18,61, e a gente tem um fibo curto, cuja segunda é 18,59. Então eu estou em cima de um suporte. O que, que eu vejo para Banco do Brasil? Leve alta para posterior queda. Eu já tenho uma figura gráfica mais curta que me joga a R$ 17,81. Então quem está comprado permanece mal comprado, quem está fora, Banco do Brasil ainda não é ponto de compra, quem está vendido, por favor, atento. Banco do Brasil tem leve queda. Deixa eu só aproveitar, a Daiane Fernandes está pedindo no chat a questão de montagem de straddle, que é uma operação com opções. Sorry. Straddle? Straddle. What is straddle? Straddle é uma operação de opções que você compra uma call, compra uma put, mesmo vencimento, mesmo strike. Ela forma um gráfico em V. Geralmente é uma formação para quem aposta em volatilidade. Ou seja, você quer que ou o ativo caia ou o ativo suba. Se o ativo ficar parado, aí você perde dinheiro. Então, Daiane, respondendo a tua pergunta, eu acho que o ativo ele já está muito precificado para que você aposte em vol. Então, se você vai comprar vol, eu acho que daqui deste ponto, você teria que ter um outro outlier para que esse straddle funcionasse, seja para cima ou seja para baixo. Então, minha recomendação, caso você faça com cautela. Eu não vejo tanta vol para esse ativo pegar, até porque o straddle você tem duplo custo, né? Você tem o custo da call e o custo da put. Então, eu iria macio nesse straddle, não acho que seja uma operação tão boa. Eu iria macio. Essa é uma expressão nova, nunca te ouvi usar. Eu iria macio. Legal, gostei dessa aí. Agora, ô Coutinho, é o que o Guto Cerávulo nos ensina aqui, porque muitas vezes ele monta uma operação estruturada naquela pegada de eu compro o papel, e aí via opções, eu compro call e vendo put. Salvo engano, é esse casamento que ele faz. Você tem uma opção... Isso é straddle? Não, a straddle é assim. É compra de put você compra call e compra put. Você faz as duas operações. Não é sinal invertido. Não. Você compra call, compra put. A tua expectativa é que o papel saia do lugar. E aí você ganha para cima ou para baixo. Perfeito. Obrigado, meu garoto. Bom, então aquela pessoa que está com a mão tremendo, eu quero comprar Banco do Brasil, tem que esperar qual patamar de preço? Reforça pra galera. Na verdade, assim, Léo, a minha preocupação com relação à compra de BBAS3, ela não é nem a questão de patamar de preço, é a figura gráfica, né? Quando você olha para Banco do Brasil cai desde maio 25, então você tem primeiro essa pancada, e aí você tem uma queda orgânica, lateralização, queda. Então, assim, o problema do fundo em Banco do Brasil é você ter algum tipo de sinal gráfico que virou. Então não é nem a questão de pegar, né, a faca caindo, né? Ou seja, eu tenho espaço para queda, então 17,81. Agora eu aguardaria Banco do Brasil virar. Então assim, eu preciso de uma lateralização, eu preciso de um movimento de alta, eu preciso de uma correção desse movimento. E assim, quando você olha para o gráfico, ele tá horroroso. Então assim, o que é 17 pode ser 16, pode ser 15. Então assim, Banco do Brasil, ou você tá vendido, ou você tá fora. É exatamente isso. Bom, mas vamos fazer o seguinte, forçar o exercício aqui. Você acabou de falar, você tá fugindo da coisa do patamar de preço, porque a figura gráfica é tão danosa, ela é tão negativa, que você fica até inseguro de apontar um determinado patamar de preço com toda uma inércia baixista para o papel. Mas e no oposto? Quer dizer, a qual patamar de preço o Banco do Brasil deveria chegar, ou teria que chegar, para reverter essa tendência de baixa e quebrar esses envelopes tão negativos? Então vamos colocar no mensal para a gente achar algum tipo de suporte aqui. Então vamos lá, quem sabe faz ao vivo, eu vou apagar esses dois fibos e a gente vai olhar agora o seguinte. O que eu tenho de suporte nessa região de preço? Eu tenho exatamente onde estou, então você tem aqui 19,77 perdido. Eu tenho um próximo suporte a 12,31. Ser um pouquinho mais comedido, vai, vou pegar esse aqui, 15,33. Eu falei 17,81, se não me equivoco. Então agora eu volto pro semanal. Então olha só, se eu fosse pegar e olhar uma figura gráfica que me desse algum tipo de sinal, eu tô agora cotado a 18,54 em leilão, o meu próximo ponto para pensar e falar, ok, cheguei num fundo, seria 15,33. Ah, para! 9,59. Por isso que você precisa entender melhor a metodologia do Coutinho. E existe essa oportunidade, senhoras e senhores. Faltando um minutinho aqui pra gente embarcar na dinâmica do mercado à vista, queria que você convidasse o público a conhecer a metodologia
não numa linha, mas em 3 linhas que você está disponibilizando para o público, através, primeiro, de uma masterclass gratuita que você vai ministrar, após a qual você vai colocar 3 estradas diante das pessoas, dos traders e dos investidores. Tem um monte de opção para você estudar firmemente o mundo de Coutinho. Por que, Coutinho? Bora lá, pessoal. É isso daí. Então, eu falei na semana passada, o dia mais importante para vocês, duplamente, né? Porque 13 de agosto às 20 horas tem a minha Masterclass e o resultado de Banco do Brasil, para quem tá curioso, entendeu? Então tá lá, a partir de hoje, né, eu vou começar o processo preparatório, então quem ainda não se cadastrou, por favor, QR Code na tela, o QR Code você vai entrar num site, logo na parte inicial você tem um pequeno cadastro e aí tem as 3 modalidades. Então, quem quiser aprender a fazer tudo que eu faço, vai poder aprender a fazer via curso, via um bootcamp, que vai ser feito aqui em São Paulo presencial comigo, ou via a mentoria, essa mais tradicional. No site tem a descrição dos 3 programas. Aí você se inscreve, depois tem um pequeno formulário para que a gente possa conhecê-los e tem algumas decisões que a gente vai tomar em conjunto, e tem um grupo de WhatsApp que eu peço que vocês entrem. Por quê? Porque de hoje até o dia 13, todos os dias, eu vou passar e publicar os vídeos preparatórios para que vocês cheguem no dia 13 prontos para a escolha. Olha aí, ó, o Xin Xin Plin, você vai conhecer o Xin Xin Plin, ele falou, já inscrito. O Renato Barcelos, eu vou. O Cleiton Mota, bora pra esse curso. Também o Fernando e a Sheila. Pra esta super galera, falando com a gente ao vivo às 10h01. Vem aí os destaques para você se ligar na cobertura do Mercado à Vista. E só tem um ponto, né? Nós não convocamos, olha aí, ó. Pode puxar minha orelha. Nós não convocamos o like do povo. A gente tá com 1.300 likes. Não é nada perto do que nós podemos alcançar. Você que já likeou, muito obrigado. Receba o nosso abraço. Você que ainda não likeou, pelo amor de Deus, vai, deixa o like aí na nossa transmissão, isso ajuda no ranqueamento dela e na entrega, fechado? Para mais de 3.200 pessoas, contamos com o seu like, bora acelerar para romper os 1.500, tá difícil romper resistência no caso de Banco do Brasil, não será difícil romper resistência nos likes aqui da nossa transmissão. Os destaques do Mercado à Vista na cobertura de hoje são esses daqui. Senhoras e senhores, Vale negocia a compra da Bamin com investidor japonês, diz jornal. Executivo da mineradora afirmou na semana passada que a quantidade de minério de ferro disponível na região não é o suficiente para bancar a infraestrutura necessária para viabilizar a operação. WEG vai aportar 160 milhões de reais na verticalização e expansão de produção de motores no Espírito Santo. O projeto contempla também a aquisição de equipamentos de última geração para fabricação de fios, etapa essencial no processo produtivo de motores elétricos. Minoritários dão aval à fusão de BRF e Marfrig. União das duas empresas vai criar a MBRF com uma receita somada de 152 bilhões de reais em 12 meses. Governo de Minas Gerais autoriza a BNDES a avaliar CEMIG para possível federalização. Processo tem como objetivo amortizar a dívida dentro do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Essas e outras no Mercado à Vista que começou. Dez e 3, Coutinho, abrimos os trabalhos do nosso mergulho no à vista, olhando para o dólar e para o índice como é tradicional. O Indifut sobe 1,03%, 134.370 pontos, e o dólar vai caindo 0,45%. Estamos diante de uma dobradinha do sucesso para os comprados. É bolsa para cima, é dólar para baixo, é você. O índice cota 1,34,300, seu objetivo eu já tinha comentado, 1,34,900. Deixa subir, falei que eventualmente não subiria de forma linear, então só fiquem atentos, o índice agora já começa a desacelerar, eventualmente se você não quiser pagar para ver, até porque eu estou longe de qualquer tipo de resistência, então eu não tenho sinal gráfico, por favor fique atentos. Dólar, sob controle, R$ 5,555. Pivôzão de baixa já está desenhado. Seu objetivo, R$ 5,546. Temos 10 horas com 4 minutos. Atenção, galera. Gabriel Junqueira, na ponta da conexão. Ajuda a gente a compreender os movimentos desta segunda-feira.
Gabriel, bem-vindo, bom dia. Sexta foi um dia muito agitado. Segunda-feira começa com uma calmaria frente ao que foi o fechamento da última sexta. O Ibovespa Futuro subindo 1, apontando o caminho pelo qual o Ibov deve passar. E o dólar para baixo. Curva de juros aqui no Brasil fechando já em 10 pontos base os seus pedidos de prêmio, dando sequência ao fechamento da curva na última sexta-feira. Você fala, meu amigo, bem-vindo. Bom, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Coutinho, Camila, pessoal. É o que a gente tem que contar a história do mercado, né? E aí quando, Léo, na semana passada a gente viu aquele dado do payroll que foi abaixo do consenso, mas o que chamou mais atenção, principalmente, foram as revisões dos dados anteriores, né? Que aí foi um negócio absurdo, né? O quanto eles revisaram para baixo o mercado de trabalho nos Estados Unidos, a ponto aí de gerar uma demissão, né, da presidente do que seria o IBGE lá dos Estados Unidos por questões ali dizendo até políticas, né? Isso causou um movimento de alta de volatilidade no mercado, uma mudança na narrativa do mercado, e essa mudança de narrativa vem para o Brasil. Então, a gente primeiro viu um mercado extremamente volátil, o índice agora ele dando um repique, né? A gente vê ele chegou a subir quase 1%, agora deu uma diminuída, está 0,9%, né, de alta, o futuro, mas principalmente a curva de juros fechando, né? Então, o que acontece? Quando você tem essa mudança de narrativa para uma desaceleração abrupta do mercado de trabalho nos Estados Unidos, essa desaceleração junto com o efeito das tarifas que entram em vigor essa semana, coloca uma pressão na economia dos Estados Unidos, esses juros aí que a gente está vendo de 5% lá fora e aqui os juros que a gente tem aqui, começa a ceder a sua pressão, né? Então, a gente deve ter o início dos cortes no Fed em setembro, né? O Fed Watch até diz isso pra gente, o início de cortes lá pode suscitar o início de cortes aqui, e aí você ter uma reação em cadeia de uma economia que volta a ser estimulada com mais liquidez, né? Então, isso tudo constante, você tem um cenário mais positivo para equities, e aí o mercado brasileiro, que é o mercado emergente, que vem recebendo esse fluxo de emergentes, começa a voltar ao trade dos emergentes. 2 pontos importantes também, nós tivemos no final de semana pesquisas indicando que a maré positiva do governo com o tarifácio começou a diminuir, né? Então você vê que a reprovação do presidente Lula segue muito alta. Vamos lembrar que quem divulgou isso foi o Instituto Datafolha, né? Então você tem uma reprovação acima de 40%, como o Datafolha indicou, torna a reeleição muito, muito difícil, e essa situação não deve melhorar, porque a economia brasileira não está boa, a economia brasileira deve sofrer mais um baque aí no longo prazo, então assim, a gente não deve ter uma melhora significativa ainda sobre isso. E também o mercado de equities recebendo esse fluxo de rotação do que a gente tinha nos Estados Unidos para outros mercados. E também um dólar mais fraco, né, Léo? DXY apontando para a gente que um dólar mais fraco globalmente também facilita aí esse fluxo para emergentes. E tava difícil disso acontecer, né? A moeda americana a nível global não parava de se recuperar no horizonte de curto prazo. Agora volta a se enfraquecer desde sexta-feira, abandonou a faixa do 100, tá em 98,600, estável agora o DXY. Obrigado, Gabriel, são apenas os destaques iniciais dele. O Ibov dá a porrada pra cima, máxima intradiária, 133.799 pontos. Curva de juros recuando em 8 pontos base meio em toda a extensão. O dólar caindo 0,34%, cotando R$ 5,559. Será que a gente vê um dólar voltando à região dos 5,54 depois de tanto tempo? E olha, já adianto que tem papéis brilhando. A exemplo de Porto Seguro, PSSA3 de volta a leilão, subia 2,56%. A B3 olhava e falava, opa, para leilão, de volta a leilão então para PSSA3. Vamos lá para a leitura geral do conjunto de blue chips. Nós temos Ambev subindo 1,3%, B3 1,5%, Banco do Brasil subindo 2%. Banco do Brasil em 18,65 agora. Bradesco subindo 1,7%, setor financeiro, vamos até o final agora, Itaú subindo 1,5%, Santander subindo 1,9%. É um dia de recuperação para esse segmento. Quarteto de Ferro tombou na sexta-feira, né? CSN subindo 1,18%, Gerdau subindo 1,18%, Vale subindo 0,9%, Usiminas 0,40%. Recuperação, ainda que tímida, frente às variações percentuais de perda na sexta. Eletrobras subindo 0,75% na média, Elet 3, Elet 6. Embraer avançando 1% a 79,83. Depois a gente avalia e narra para vocês
Magalu subindo 2% a 7,37%. Petrobras caindo 0,35%. E a gente fecha falando de Suzano, que sobe 0,7%, e VEG, que sobe 1,45%. VEG a R$ 37,68. Partiu composição do Ibov geral. Nós temos Raia Drogasil subindo 3,15%. Pão de Açúcar, 2,6%. Porto Seguro já adiantei. E TIM subindo 2,20%. Por pontos, os que mais entregam, Vale, Itaú e Bradesco. Itaú 170 pontos, Vale 170 pontos, Bradesco 100 pontos. Ponto oposta, Petrobras, Prio e Semig, os papéis que mais caem. Ainda assim, por pontos, muita timidez. Petrobras tira do Ibov 60 pontos, Prio tira 3 pontos e Semig 2 pontinhos. É festa dos comprados na dinâmica desta segunda-feira, em princípio. Vamos inaugurar o nosso giro corporativo com a Camila Nascimento. Primeiros destaques, você cá. Vamos começar então falando de Vale. O CFO da Vale, Marcelo Batti, disse há 2 dias que qualquer decisão relacionada à Bamin estaria relacionada a uma forma econômica de desenvolver o projeto que tem desafios logísticos consideráveis. No domingo, a mineradora pode ter encontrado o que vinha buscando, porque de acordo com a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, um investidor japonês teria se interessado em uma parceria com a Vale e com a Cedro para comprar a Bamin. Uma reunião entre as 3 partes deve ocorrer em breve, de acordo com o jornal. Há mais de um ano, a ala baiana do governo Lula, da qual faz parte Rui Costa e Jacques Wagner, além do ministro Alexandre Silveira, pressionam de todas as formas a Vale para entrar no negócio. Para isso, no entanto, a mineradora precisaria de investimentos bilionários estimados em 5,5 bilhões de dólares. A pressão política está ligada ao fato de que cabe ao governo federal dar autorização à Vale para a exploração de novas minas, sobretudo em Carajás. Na teleconferência realizada na quinta-feira, Batti, o CFO da companhia, reiterou que a Vale segue analisando a aquisição da Bamin ao afirmar que a mineradora está sempre atenta a oportunidades envolvendo depósitos relevantes de minério de ferro no Brasil. Vale abriu em alta de 1% aos R$ 54,28, Junqueira. Bom, Cami, essa história da história que é quase uma novela mexicana, né? Então o governo ele vem pressionando a Vale para a compra da Bamin há bastante tempo. Isso foi um dos riscos que os investidores sempre colocaram na tese de Vale, o que é a interferência política, né? O quanto o governo vai conseguir, né, numa empresa que não é estatal, é uma corporation, que obviamente tem uma participação do governo, mas é uma participação que não é de controlador, vai ceder às pressões por conta de outras questões, né? Como você bem comentou, né? A Vale precisa de aprovações do governo para algumas minas em Carajás, então é aquela famosa uma mão lava a outra, né? Eu aprovo aqui, você compra ali, enfim, isso aí traz muito risco, né, para o investidor que está ali olhando para a Vale por conta das pressões políticas. A Bamin é um problema, é uma mineradora deficitária, tem uma estrutura de capital errada e tal. Ele endereçar ela para um outro investidor pode ser algo interessante e que resolve essa situação. O resultado de Vale veio acima da expectativa, mas eu volto a dizer que falta um trigger macro global no minério de ferro para impulsionar esse papel. Graficamente falando, o Vale cota 5,436, nosso ponto de compra está na seta a 5,284. Comprados a priori, bem comprados. O Junqueira está correto, né? Vale carece de um trigger para dar uma porrada. O FIBO muito longo, olha só, saiu de 49, foi a 57, demorou praticamente um mês para realizar esse movimento. E aí faz uma correção para dar mais uma turbinada, né? Falta essa turbinada, mas de qualquer forma, comprados, bem comprados. Vale tem aí opções em abundância para você eventualmente redear a sua operação, mas por enquanto tudo sob controle. Compras também pode fazer compras pequenas parciais, preço médio positivo, upside 57,90. Máxima intradiária para o Ibov, 133.894 pontos, em função do peso e da expectativa do público. Gabriel, eu antecipei aqui todo o contexto de sexta-feira relacionado ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai ensaiando uma recuperação mais relevante, agora 2,5% de avanço, R$ 18,80. A gente quer te ouvir sobre o ângulo dos fundamentos, no momento em que BBAS3 renova máximas, 18,82 é o que a gente tem agora. E te ouvir sobre o quanto tem de espuma, o quanto tem de fato naquilo que trouxe uma queda de praticamente 7% para o Banco Estatal na sexta. Depois o Coutinho, já com o Banco do Brasil subindo praticamente 2,5%, revisita e atualiza o gráfico. Vai lá, Gabriel.
Bom, Léo, o que acontece com o Banco do Brasil é o seguinte, né? O resultado dele tá uma desgraça, assim, né? Então, e deve vir cada vez pior ali. A gente deve ter um número para o segundo tri que, se chegar nos 5 bi que o mercado coloca hoje, é quase um milagre. Então, assim, o lucro do banco caiu bastante. A gente pode ver um Banco do Brasil com um ROE abaixo do CDI, né? Então, a gente estava falando de ROE de 16, pode ser que ele caia para 14, 12, 13. O nível mínimo de ROE do Banco do Brasil no governo Dilma ali, 2016, 2015, chegou a 10%. Eu acho que um ROE de um dígito para Banco do Brasil ainda não diria isso. O problema do NPL do agro está sendo grave e também outras questões do Banco do Brasil ali não está conseguindo entregar resultado. Obviamente, né, a gente sabe muito bem que quando você tem uma tendência de baixa, o repique é natural, né? Você bate no fundo e no topo do canal, então um dia como hoje me parece normal, depois do que aconteceu sexta-feira, mas não se enganem, pessoal, não tem nenhum indicativo de reversão aqui no Banco do Brasil. Esse papel, eu até assim, começo a dizer que eu acho que ele vai virar o grande papel de quem quiser pegar um trade eleitoral, porque assim, o Banco do Brasil hoje não tem tendência de melhora de resultado, não deve ver melhora de resultado nos trimestres aí, terceiro, quarto tri do ano, esquece isso. Não acho que o Banco do Brasil também deve ver uma melhora para 2026, porém, nesse preço que ele está negociando hoje, a meia vez patrimonial, né, o book price to book value do Banco do Brasil hoje é 0,5. Então a gente está falando de um banco que negocia meia vez patrimonial. Isso começa a se tornar atrativo caso nós tenhamos uma virada macro na arquitetura do Banco do Brasil. Então, se de fato tivermos um trade eleitoral e uma alternância de poder, a Banco do Brasil vai dar alegria para quem comprou nesse momento. Porém, o trigger ele deixa de ser algo do micro, do papel, para ser algo do macro, que não depende da gestão do Banco do Brasil, né? Você está vendo aí que o Banco do Brasil vai voltando a ameaçar os R$19, inclusive sobe agora 3%, caiu praticamente 7% na sexta-feira, sobe 3%, 18,89%. O Gabriel minimiza essa recuperação do Banco do Brasil. Primeiro eu sugeri que é um respiro para quem tomou uma pulsa de uma porrada, e segundo, alegando que do ponto de vista dos fundamentos, não sei se o pior está por vir, mas certamente o Gabriel está dizendo que a vida de BBAS3 não será fácil ainda. E no gráfico, depois dessa recuperação, não abandonamos a figura de baixa, é o que você falou, o gráfico ainda é horroroso para quem quer tomar risco em BBAS3. A gente está na parte do leve alta para posterior baixa, né? Então hoje faz parte do leve alta. Essa leve alta te levaria a R$19,57, que é esse ponto aqui, para posterior baixa. Então quem está comprado no papel tem aí um possível upside, sei lá, hoje amanhã e quarta, para uma eventual alta e um respiro, mas Banco do Brasil ainda é baixista, o Junqueira está correto, você não tem nada, tanto em termos de fundamentalismo, como a minha parte em termos gráficos, nada que te demonstra uma possível virada do papel. 10,17. Dólar índice voltando para sua tela. Moeda americana, R$5,547. Sim, moeda americana de volta a 5,54. 0,58% de marcha ré. E o Ibovespa em 133.694 pontos. TC News. Seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10h18, vamos lá, no clima de Welcome to Brazil, em princípio retorno de fluxo comprador, o Ibov permite constatar isso, mas aí entra o adjetivo estrangeiro, por isso em princípio existe um delay para que a gente acesse os dados de fluxo de hoje, só se dará esse acesso na quarta-feira. Vamos ver como é que a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos vai impactar aqui, hein? Todo mundo ligado. Agora tem Camila Nascimento e mais destaques corporativos. Vai que é sua, cá. A WEG vai aportar 160 milhões de reais na verticalização e expansão da produção de motores no estado do Espírito Santo, que inclui a construção de um novo prédio industrial. O projeto contempla também a aquisição de equipamentos de última geração para fabricação de fios, etapa essencial no processo produtivo de motores elétricos.
elétricos. De acordo com o que foi divulgado pela companhia em um comunicado, a nova estrutura tem início de operação previsto para 2027, com um plano de crescimento gradual de capacidade de produção de fios, alinhado à expansão projetada para a fabricação de motores elétricos nos próximos anos. Vale, nessa sessão está avançando, o papel sobe 0,54%, cota R$ 37,38, Junqueira. Vale, VEG, né, é um papel também que vem sofrendo bastante com a questão do tarifácio, não fez o lobby como a Embraer fez, então continuou tarifado, e aí, eu acho que esse gráfico ele está completamente autoexplicativo, tanto no trade action do papel, quanto quando a gente fala de fundamentos. O primeiro ponto é que VEG sempre foi um papel muito atrelado a dólar, por conta do seu perfil exportador, e o dólar globalmente está muito mais fraco, né? Isso pode até soar, né, para alguns investidores, principalmente com o que aconteceu nos últimos anos, soar um pouco complicado, porque quanto mais a nossa tensão política interna aqui deveria levar um real mais desvalorizado, não é o que está acontecendo. Está acontecendo uma situação que o dólar ele não tem força para subir. E a VEG ela vai seguindo isso. Ela sofre com tarifa, ela sofre com dólar fraco, e aí a tendência, olha só, está quase de livre uma tendência de baixa. Graficamente falando, você tem aí um canal gigantesco, VEG cota R$ 37,38, ela está, né, naquela queda posterior alta para cair novamente. Então, na verdade, VEG nem sobe, né? VEG mais lateraliza. Então, permanece com perfil baixista, deveria retestar 3.594. Comprados, por favor, mal comprados, atento. Objetivo 3.250. 10 horas 21 minutos. Mais de 3.300 pessoas conosco nesta segunda-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e pela sua paciência também. Especialmente para o Norberto, para o Samir da Silva Rosa, que diz: localização geográfica estratégica para VEG. Ao se referir aqui ao Espírito Santo. E o Léo Levades, por onde andou o Léo Levades? Meses e meses sumido. Léo Levades, que alegria reencontrá-lo, meu quase xará. Tá dizendo aqui que Espírito Santo é a terra dele. Vem, VEG! E ó, mandar um abraço ainda pra Sol Siqueira, que escreveu assim: verdade seja dita. Ela devia estar comprada, ou devia estar avaliando comprar Banco do Brasil, né? Ela escreveu assim: verdade seja dita. Se eu não acompanhasse a TC News, eu teria infartado na sexta-feira. Ou seja, provavelmente ela teria aberto posição de compra em Banco do Brasil e teria tomado uma porrada que machuca o estômago. Que bom, Sol, que você se protegeu. Temos 10 horas com 22 minutos, 8 minutinhos para as 10h30. Vem aí a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos em instantes. Agora tem mais destaques corporativos. Só destacar que, antes dos destaques... que a moeda americana tomou a pancada, olha, a marreta biônica do Chapolin dolarizado atingiu a doleta. A doleta tava lá, acordou, quando foi ver, pom, e tome queda. Olha esse dólar quase espirrando para 5,50. Não, agora sim, ó, 5,53. Sabe como é que fala latim em inglês, Leozinho? Asian. Pode desejar. Por quê? R$ 5,538, o DXY não tá se mexendo. DXY tá no 0 a 0, quer dizer, não vem do DXY, esse incremento do viés de baixa. Será que tem a ver com fluxo mesmo? Tá entrando mais dólar, possivelmente, de maneira a alocação de capital? O Ibovespa tá avançando 0,81%. Vamos lá, Coutinho, preciso te chamar, o dólar exige assim, vai lá. Vamos lá, o dólar... Tudo sob controle, R$ 5,546. Era o ponto que eu falei que atingiria, atingiu. Próximo ponto, R$ 5,533. Deixa o dólar descer, figura gráfica, tudo sob controle. Manutenção de venda para quem está vendido, mais conservador. Atenção já para iniciar processo de zeragem. O destaque, na verdade, está no índice. Lembra que eu falei que o índice ia virar para posterior alta? O índice virou. Então agora, inclusive, eu já consigo pegar e achar qual vai ser o suporte desse cara. Então, atento, índice, cota 1,33,910, o suporte dele, 1,33,340. Valeu, Coutinho, 10h23. Cá, com você, mais um destaque no nosso giro corporativo. O próximo destaque é sobre a fusão entre BRF e Marfrig. A maioria dos minoritários da BRF, que se manifestou sobre a incorporação da empresa pela sua controladora Marfrig,
aprovou a transação. A Assembleia deve, enfim, acontecer amanhã em sua terceira convocação. Embora o voto dos minoritários não seja decisivo para o sucesso do negócio, dado que a própria Marfrig, liderada por Marcos Molina, terá direito a voto, o endosso dos não controladores tem peso simbólico para a transação, especialmente após a CVM ter suspendido as 2 primeiras convocações a pedido de minoritários. A união das 2 empresas vai criar a MBRF com uma receita somada de 152 bilhões de reais em 12 meses. Junqueira. Grande trigger, né, da tese de Marfrig e BRF. O que a gente viu na realização recente da Marfrig, e até isso é um tema bastante discutido no mercado, é que hoje o único comprador da ação da Marfrig, né, da MRFG3, está em período de restrição por conta de resultado, né? Então a gente vê um fluxo do Marcos Molina adquirindo as ações da Marfrig, mas agora, como ele é controlador e a gente está no período de silêncio dos resultados, a ação vem sofrendo bastante com isso, né? Então você deve sim ter essa fusão deve criar uma empresa muito interessante, que seria uma proxy da JBS e que deve seguir os mesmos caminhos que a JBS seguiu a posterior listagem nos Estados Unidos para as teses se complementarem, né? A gente está vendo aí uma gigante de proteína ser criada e é uma tese muito interessante no meu ponto de vista. Graficamente falando, Marfrig está do seu lado esquerdo, Marfrig na parte superior do gráfico, cota R$ 21,93. Atento, Marfrig é venda, tá? Perda de suporte, R$ 21,61, objetivo no 888. Já a BRFS3 está numa situação extremamente desconfortável. Por quê? Porque ela não está nem na região de venda, nem na região de compra. Ela chegou a cair, saiu de 28 a 18, e aí ela meio que lateralizou no meio do caminho. E além disso, para piorar, eu estou dentro de um canal lateralizado e um canal que também não tem viés interno. Então, Marfrig, ok, baixista, essa melhor desenhada. BRFS3 lateralizada, R$ 20,73, restrito entre 18 e 23, sem absolutamente nenhum viés direcional. Ô Coutinho, lê antes que apareça o Pikachu aí da vida, ó, o Dignidade Humana, olha o que ele escreveu. Rapaz, este senhor Coutinho é bom mesmo, hein? Parabéns, obrigado, meu querido. Só que agora é tudo com cuidado. É senhor Dignidade Humana, senhor Tacalepau, senhor Denilson Silva. Agora a leitura dos nomes é tudo cadenciado. Tá aí, tá vendo? Evoluindo também como co-apresentador o nosso Coutinho. 10h26 tem Brent, destaque que a Camila Nascimento traz. E já pode emendar com o último destaque corporativo que você já tinha separado. Diga aí, Cá. Vamos primeiro, então, com a notícia do Brent. O Financial Juice destaca que a produção da OPEP ficou estável, com as restrições sauditas compensando os ganhos dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada agora há pouco. O Brent está caindo 2,18% aos $68,16, segue mais ou menos no mesmo patamar. O WTI recua 2,41%, $65,71, ampliou um pouco a queda. Agora, indo para a próxima notícia do nosso giro, é sobre CEMIG. O governo de Minas Gerais autorizou o BNDES a avaliar a CEMIG para uma possível federalização. A CEMIG informou que recebeu, então, a autorização do governo de Minas para que o BNDES abra um Request for Information, etapa preliminar para identificar consultores técnicos especializados que apoiem na elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira da companhia, com o objetivo de amortizar a dívida dentro do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG. Vamos dar uma olhada em como está a cotação de CEMIG nessa sessão? CEMIG cai 0,77% hoje, cotando R$ 10,25. Junqueira. Bom, essa também é outra novela, né? Essa federalização da CEMIG, dívida do Estado de Minas Gerais com a União, como que isso vai resolver? Respingou até na Copasa recentemente, né? Que é a de saneamento deles, enfim. Precisa dar uma forma de endereçar essa situação, e aí o papel ele pode ter uma mudança. Assim, eu gosto muito da tese de CEMIG, acho que o governo de Minas nos últimos anos, aí, quando o Romeu Zema assumiu, ele conseguiu equacionar a empresa, conseguiu ter uma empresa pagadora de dividendos, e é uma empresa bastante interessante aí, num perfil defensivo e tudo mais. Eu gosto, acho que o setor de utilities vem se destacando bastante em alguns papéis, não só CEMIG, vamos citar alguns nomes como Eneva, Equatorial e Copel, que tem chamado muito a minha atenção.
Graficamente falando, CEMIG baixista, cota R$10,24. CEMIG na parte superior do gráfico, região de venda, tudo sob controle. Envelopão já desenhou, caiu, lateralizou, começa a cair. Rompimento R$10,28, cota R$10,25. Baixista, por favor, atento quem esteja comprado em CEMIG. Primeiro objetivo R$9,90, último objetivo R$9,29. Olá, Coutinho, já vai preparando o índice e dólar para a gente fazer um último destaque antes da abertura do à vista lá nos Estados Unidos. E a Cá traz informação relacionada à União Europeia. Por quê, hein, Cá? A União Europeia vai suspender as medidas comerciais contra os Estados Unidos pelos próximos 6 meses, Léo. No contexto das negociações comerciais com os americanos, portanto, o bloco europeu suspendendo medidas comerciais contra os Estados Unidos por 6 meses. Importante esse adendo. O euro está empatando com o dólar, placar de 0-0. O DXY também é praticamente estável, 98,636 pontos, 0,05% de marcha ré. Coutinho, esgotamos os destaques corporativos, a gente vai com tudo para os Estados Unidos no momento em que o dólar ameaça as mínimas do dia. Chegou a R$ 5,535, está agora em R$ 5,537. 2 pontinhos para a mínima intradiária ser reencontrada ou eventualmente renovada. E o Ibov estava decolando, tá diminuindo um pouco a gasolina, Coutinho, no pique para a gente avançar para os Estados Unidos. Atento então, o índice futuro 1,33,575, suporte no 340. Atento o dólar, R$ 5,538, você está a 5 pontos do objetivo, R$ 5,533, atento quem está vendido no dólar. Temos 10 horas com 30 minutos, o relógio não nos deixa enganar. É a abertura do mercado americano que é a nossa próxima atração. Então, partiu o Opening Call. Bora lá com o DXY a 98,646 pontos, uma queda de 0,04%. O VIX está despencando 8,35%. Você vê que coincide com essa informação trazida pela Camila Nascimento de que os europeus suspenderão medidas contra os Estados Unidos por 6 meses. Os yields de 2, 10 e 30 anos começam a virar. Os yields de 30 já tem 2 pontos base a menos nos pedidos de prêmios, de 10, 1 ponto base a menos, e os de 2 anos estão começando a estabilizar, ó, praticamente 0-0. Vamos às bolsas americanas, Cá. O S&P abriu em alta de 0,67% aos 6.280 pontos. Nasdaq está subindo 0,9% aos 20.860 pontos, enquanto o Russell 2000 avança 0,54% aos 2.185 pontos. Vamos olhar também a cotação de Dow Jones. O índice sobe 0,42% aos 43.894 pontos, Léo. 10h31, Tesla sobe 1,3%, Nvidia 0,6%, Microsoft 1,5%, Oracle está avançando 1%, JP Morgan 0,5%, Meta quase 2%, Google 1,24%, Amazon 0,30%. Você vê que a Amazon, depois de uma bordoada de 8,5% de queda, não consegue subir nem 1% hoje, hein? E Apple avançando 1,37% de volta aos $205. Coutinho, nos índices americanos, o que destacar? Bom, por enquanto um dia bom para quem está comprado. Recapitulando o que a gente falou, né, um pouco atrás, né? Ou seja, eu tenho o Dow Jones, eu tenho o S&P 500 e Nasdaq, ambos praticamente sob 2 suportes, então eventualmente você tem aí um respiro para uma alta. Russell 2000, esse um pouquinho atrasado, perdeu o primeiro, também sobe no dia de hoje, 2.100 pontos. Mercado americano precisa eventualmente de mais, 2 ou 3 quedas, então seria hoje terça ou hoje terça e quarta-feira, para a gente poder comprovar que eventualmente ambos, né, os 4 índices vão repicar e a gente reassumiria o viés altista no mercado americano. Semana passada deu uma boa queda, você vê que você tem uma quebra praticamente em todos eles. Vamos ver agora como é que vai se comportar. Mas, lamentavelmente, a gente precisa aí de mais uns 2 dias. 10h33, como é que a abertura de lá bate aqui? Ibovespa avançando 0,69%, nós temos 133.353 pontos. Não mudou tanta coisa, né? A gente está vendo
ou a gente está vendo apenas a manutenção do ímpeto de alta que já estava posto. O dólar está recuando 0,76%, cota R$ 5,537. E a nossa curva de juros com 9 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão da curva. Meu caro Gabriel Junqueiro, seu destaque inicial, abertura do à vista na terra do Tio Sam já é realidade. Bom, o mercado americano, né, dando aquele repique depois que a gente viu sexta-feira, um aumento da volatilidade, isso trouxe os indicadores para baixo e agora a gente tem no repique. Volto a dizer que o dólar é o que chama mais a minha atenção no mercado americano. O dólar não sobe de jeito nenhum, uma coisa realmente impressionante a fraqueza do dólar a nível global, né, e também a realização que a gente viu nas criptomoedas na sexta também, trazendo aí mais uma pressão para isso. No tudo mais constante, né, Léo, eu sigo olhando para o mercado nos Estados Unidos com algumas ressalvas, né? Acho que os investidores eles precisam ter muito cuidado com o stock picking lá fora, apesar da bolsa estar nas máximas, a gente ter tido ali essa mudança de fluxo, tudo indica que os Estados Unidos, né, até pela sazonalidade do mês de agosto, pode ficar um pouco mais de lado e ter também esse fluxo mais disperso, voltando a ter fluxo para os emergentes. Do lado corporativo, eu separei 2 resultados para a gente comentar hoje. O primeiro deles é o resultado de Tyson Foods, né? Tyson Foods, que é a principal concorrente da JBS globalmente, é uma das maiores empresas de alimentos processados no mundo, e toda vez que a gente olha para o resultado da Tyson Foods, acaba sendo uma proxy do que a gente pode esperar para a JBS. E os resultados da Tyson Foods foram sólidos, a gente teve uma receita que superou a expectativa, um lucro por ação aumentando de ano contra ano, e você teve uma recuperação muito forte nas margens, principalmente sustentado pelos segmentos de frangos, né? Tudo aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, quando teve também o resultado da PPC, que veio sustentando isso. O problema é que a carne bovina segue sendo ali o grande calcanhar de Aquiles das empresas de proteína. Então a gente segue com o mercado de carne bovina pressionando demais. Se vocês colocarem o Live Cattle nos Estados Unidos, vocês vão ver que eles estão batendo máximas históricas, né? Então o preço do arroba do boi nos Estados Unidos segue pressionando, e esse é 80% do custo das empresas de proteína. Então não adianta chorar, a gente continua tendo um resultado muito pautado pelo frango, né? Só espero que esses resultados não sejam um voo de galinha, Léo. E depois a gente tem também a Wayfair, né? A Wayfair é uma das maiores varejistas online de imóveis e artigos para casa nos Estados Unidos, né? Opera numa plataforma digital top, e ela veio com um resultado que também surpreendeu positivamente. E a gente olhar o varejo é muito interessante para ter, né, essa proxy da atividade econômica nos Estados Unidos, que a gente está discutindo aqui, né? Talvez um possível cenário de recessão, mas pelo que a gente viu no resultado da Wayfair, segue surpreendendo positivamente, receita cresceu 5%, lucro por ação também bem acima das expectativas do mercado, margem bruta de 30%, o EBITDA de 205 milhões com margem de 6,3%, também melhor patamar desde 2021, muito interessante, né? O CEO destacou que esses resultados têm um efeito acumulado dos investimentos dos últimos anos, mas também marcando um ponto de inflexão na lucratividade e posicionando a companhia para novos avanços ao longo de 2025. Duas empresas bem diferentes, mas que retratam o mercado lá fora, Léo. Vamos lá, com a análise do Coutinho para ambos os papéis nesse nosso Opening Call, de olho no mercado americano. Você, Coutinho. Tyson Foods do seu lado direito, cota $52,53, baixista. Quem gosta da tese, inclusive você está no início de um movimento de baixa, quem gosta de operar short, eventualmente aqui você tem uma opção, 52,53, objetivo a $49,61. Já o Wayfair do seu lado esquerdo, esse aqui perdeu o ponto, o ativo cota $65,22, subiu como se não houvesse amanhã, o ativo praticamente saiu de 20, objetiva $80,83, quem está comprado está bem comprado, espera-se uma leve correção a $57 para a posterior alta. Vamos lá, a gente tem 2 destaques corporativos com a K, só queria antes, em cima da agenda, hoje tem o resultado de Palantir. Então, graficamente, como é que a gente pode orientar o público? O Palantir tem como ticker PLTR. Vai lá, Coutinho. Vamos dar um double clique e um zoomzão. O gráfico tá bonitão.
Olha só, subiu, lateralizou, subiu, corrigiu, subiu, lateraliza. Lateraliza para subir. O ativo cota $159,51. Ele deve retestar $161,60. Seu objetivo $178. Quem está comprado está bem comprado. Novas compras eu vou deixar a critério. Você já conhece a minha técnica, né? Quando eu estou no final do movimento, no último terço, eu sou mais conservador porque ele pode fazer uma correção antes de continuar subindo. De qualquer forma, coloca o stop e aguarda 178. 10h38, Camila Nascimento. Vamos começar então por Tesla, que aprovou o prêmio em ações no valor de $29 bilhões para Elon Musk. Segundo a fabricante, a recompensa representa um primeiro pagamento de boa-fé ao bilionário que contesta a decisão judicial que anulou o acordo salarial original avaliado em mais de $50 bilhões. Coutinho. Tesla está lateralizado, cota $309. Graficamente falando, a figura é muito ruim. Nota que ela vai fazendo topos descendentes, ou seja, quando ela cai, ela sobe sempre menos. Agora a sua máxima foi $340, depois passou a $329 e agora a cota 309. Não só isso, Tesla, se você olhar nesse contexto, está lateralizado desde maio 25. Eu deixaria como manutenção, não vejo trigger para o papel. Quem está comprado, ok, a figura ela não é tão nociva assim. Fica pior abaixo de $291. 10h39, vamos lá, a Cá separou mais um highlight. Agora um relatório do Morgan Stanley otimista para o mercado americano nos próximos meses. O Morgan Stanley recomenda aproveitar as quedas para comprar ações nos Estados Unidos. O movimento seria desencadeado por um mercado de trabalho mais fraco no país e pela decisão do Fed de adiar cortes nas taxas de juros. Os analistas consideram a inflação relacionada às tarifas como temporária e alíquotas mais elevadas podem até ser desinflacionárias ou destrutivas para a demanda em certos setores, o que levaria o Fed eventualmente para fazer a transição para cortes de juros mais baixos. Os estrategistas dizem que estão mais confiantes na visão otimista para as ações nos próximos 12 meses e citam a adoção de inteligência artificial e a fraqueza do dólar e os cortes de impostos, entre outros fatores. Vou trazer também o relatório do Bank of America, que manteve a previsão de que o Federal Reserve não vai reduzir os juros, apesar de dados fracos de emprego. E aí, sobre o payroll, nesse relatório, os analistas do BofA até citam que as profundas revisões na folha de pagamento desafiam a visão de que o Fed provavelmente vai manter as taxas de juros inalteradas este ano. Isso aumenta a probabilidade do que eles consideram um cenário alternativo mais provável. Cortes ruins devido à deterioração do mercado de trabalho. Mesmo assim, o banco segue firme na aposta de que o Federal Reserve não vai cortar os juros por enquanto, Léo. Você vê que está em linha com a visão que a Vanessa de Souza passou para nós aqui na tese dela. Ela continua trabalhando com um corte, olhe lá, no caso do Federal Reserve. Me parece que o BofA, ao manter a projeção, fala em 2 cortes de 25 pontos base, em linha com o dot plots. Precisaria ver qual que é a tese do BofA, porque o BofA está dizendo assim, nós vamos manter a nossa projeção. Qual que é a projeção em si do BofA? É de que não vai ter corte de juros em 2025, nenhum. Isso. Puxa vida, hein? Nenhum corte em 25. Olha, essa aí é uma posição... Dura mesmo, né? Bem hawkish mesmo do Bank of America. Obrigado, Cá. Outro destaque que ela separou pra nós. Bom, é o seguinte, ó. Temos 10 horas com 41 minutos. A FedWatch, que a CME estrutura e divulga, discorda dessa visão. A FedWatch enxerga 3 cortes de juros até o final do ano. A gente vai mostrar mais uma vez pra vocês aqui. Quem sabe clica ao vivo. 85% dos derivativos apontando para corte já em setembro. Lá para outubro, 64% vendo 2 cortes. E lá para dezembro, 52% enxergam que as Fed Funds, hoje entre 4,25 e 4,5, terminem o ano entre 3,5 e 3,75. Você, curtindo a nossa cobertura, se liga agora num superchat que chegou do Marcos. Grande Marcão, o Marcão da Massa. Ele mandou aqui uma notícia que fala da BP, que fez sua maior descoberta de petróleo na costa do Brasil em 25 anos. E aí ele queria um gráfico com a visão do Coutinho. Então olha só, vou falar de maneira aportuguesada. BP faz sua maior descoberta de petróleo na costa brasileira em 1/4 de século. Ações da companhia listadas em Londres subiram 1,4% no início das negociações. E Bacia de Santos, hein? O local onde ela fez a maior descoberta de petróleo nesses 25 anos.
águas profundas do pré-sal do Brasil. A BP voltou o foco de seus negócios para os combustíveis fósseis no ano passado, para recuperar a confiança dos investidores e reanimar as ações com desempenho fraco após uma tentativa problemática de investir em energia renovável. As ações da companhia listadas em Londres subiram 1,4% no início das negociações. A BP, que tem planos de aumentar a produção global de petróleo e gás para 2,3 a 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2030, disse que essa foi sua 10ª descoberta até agora este ano, após descobertas em Trinidad, Egito, Brasil e outros. Vamos lá, Coutinho, graficamente, o que você pode destacar para o supermarcão da massa? Vamos lá, Marcos. Eu tô pegando a cotação nos Estados Unidos, tá bom? $31,76. Altista. Então aqui você tem a primeira quinzena de abril, que é o máximo da crise do Trump. Então a minha referência é sempre daqui para cima, né? Você vê que a BP ela vai se recompondo no movimento orgânico, então ela sobe, cai um pouquinho, sobe mais, cai menos, sobe mais, cai menos. Então ela meio que monta um canal de alta. A tese, se você está comprado, está bem comprado. Não foi um ativo que subiu, como subiu, por exemplo, a 7 Megs, tá? Ou seja, o ativo que pegou, já rompeu inclusive o seu topo anterior. BP vai de uma forma mais cadenciada, mas está dentro de um canal de alta, está comprado, está bem comprado. Preocupa só isso daqui, ó. Desacelera e eu tô exatamente sobre um suporte. Então, eventualmente, só por favor, fica atento. Aqui de novo referenciando em dólar. O gráfico deve ser muito parecido se você estiver olhando Londres. $31,76. 10h44. Obrigado, Coutinho. Tamo junto. E eu queria interessar aqui 2 pedidos. Vamos acelerar para pagar. Um é do JPS, que deixou B1PP34. E o outro é do Fábio Borges, que falou de Amazon. Amazon depois da porrada de sexta-feira. Vamos lá, Coutinho, começando com... Vamos começar com a Amazon, que eu já estou com o Black Arrow da Nelogic aberto, e a gente segue depois para Brasil. A Amazon está aqui do seu lado direito, $216,82. O ativo subia como se não houvesse amanhã, o seu objetivo era $243,18, pegou, fez essa correção. É fácil, agora você vai transladar o FIBO, você vai pegar esse cara e vai colocar ele aqui em cima, e você vai pegar esse fundo e vai colocar ele aqui embaixo, aqui. Tá lá. Cota 216,10. A má notícia, a queda. A boa notícia, um ponto de compra. Então, se você curte a Amazon, ainda que, novamente, movimentos longos, tá? Você tem um ponto de compra, vamos deixar a setinha aqui para registrar, nessa região de preço que vai até $221. A regra, sempre a mesma, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Tudo bem, meu garoto. Aí o JPS pediu B1PP34. PP 2P34? Isso, esse mesmo. Então vamos lá, dá um double clique e um zoomzão. O ativo cota R$44,32. Deixa eu só dar uma olhada, porque aqui ele me chama atenção, ele tá muito granularizado. Nossa. Deixa eu só ver uma coisa. Eita. Ah, não, perdoa, eu tô no gráfico de 15, perdoa. Agora foi pro diário. Tá lá, continua. O ativo cota 44, era só pra ver se tava esperto, lindinho, ó. R$44,32, tá vendo? 1-0 pra mim, tá? Viu, lindinho, ó? Ainda tem que ouvir isso. Tá, lindinho, ó. Vai. Bora. Olha só, tá aqui, abril. Mesma coisa, né? O ápice da crise do Trump. E aqui, praticamente, sobe da mesma forma, né? Então é a mesma análise que o anterior. Esse aqui, 44,32, com a mesma preocupação. Lembra? Lá eu peguei e tracei um suporte aqui, ó. Era $37, se não me equivoco. Aqui, 44,4, por favor, fica atento. Subiu bem, agora lateraliza e ameaça uma eventual queda se perder esse suporte. Às 10h47, no oferecimento de CME Group, você curtiu a cobertura da abertura dos trabalhos no mercado americano? Voltemos nosso olhar para o Brasil. Ibovespa, 0,52% de avanço, 133.128 pontos. O dólar em R$ 5,538, é uma queda de 0,74%. Bom, ouvir o nosso chat agora é ouvir o rei e a rainha da interatividade. E nós já separamos 2 pedidos. Quem é membro do YouTube do TC tem prioridade. A Juliana, lá na faixa das 8, ainda no Morning Call, já tinha separado. Ela pediu Raia Drogasil. Eu não sei qual é a bruxaria que a Juliana estava fazendo, mas ela merece os aplausos do auditório, porque Raia Drogasil, que ela pediu às 8... tá subindo 5%, R$14,39. Aí sim, hein?
que você pode falar de fundamento dentro do que você monitora, Gabriel? No pique, na sequência tem gráfico do Coutinho, diga lá. Bom, Léo, a Raia Drogasil é um papel que sofreu bastante, né? Aliás, vem sofrendo muito. A inflação dos medicamentos é uma inflação que vem corroendo aí as margens dessas empresas. Ela mesmo, foi até um caso engraçado que o CEO da Raia Drogasil colocou a redução de vendas nas lojas pela criminalidade de São Paulo, né? Como se São Paulo nunca tivesse tido crime antes, né? Enfim, né? Uma situação até meio complexa, né? Como é que ele vem dizer um troço desse em São Paulo? Sempre foi uma cidade complicada no aspecto de segurança pública, não é de ontem, não foi nesse trimestre, enfim. É um papel que existia um trigger também para a legalização, a vinda, né, do Monjaro e de outros remédios ali que também estão muito em voga, e isso pode trazer melhores margens, mas ao mesmo tempo é um papel aí do varejo médico que vem sofrendo muito. Assim, eu particularmente continuo bem receoso com a tese de Raia Drogasil nos fundamentos. Vamos pro gráfico, Coutinho. Graficamente, cota R$ 14,35, sobe 4,74. O que eu chamo a atenção é que, apesar do upside dos últimos 3 dias úteis, esse cara ele é baixista, tá? Então você tem aqui uma queda, uma lateralização, fez a primeira queda e pode... Calma, meu amor, bom dia pra você, trouxe um bichinho novo, só respira, tá? 14,35 é a resistência de um canal. Então, se você está comprada, por favor, atenção, porque ele pode rebater e voltar a cair. Papaizinho. Fala, meu amor. Quem é que Tô com um alarme posicionado. Você tá com o quê? Um alarme? Alarme posicionado. Em quê? Vou operar algum mico. Mico, pronto. Qual deles? Magalu, Casas Bahia? Não se decidiu ainda, Gol, né? Azul. Ela tá atrás de algum mico. Mas mico não combina com esse touro que você trouxe aí, né, Fiboninha? Vê se você capricha aí, aloca direitinho esse capital. Tá bom, é o tourinho da CME Group esse aí. 10h50. Faltando 10 minutinhos para as 11 da manhã. Perguntas da audiência. O Fábio Borges falou de Amazon, já pagamos aqui, tá, Fabinho? Só você voltar. Inclusive foi para você mesmo que a gente endereçou. O VGS está por aqui. TC, por favor, pede Bradesco para o Coutinho. Mudou algo na tendência do papel. Bradescão da Massa é o destaque de Coutinho. Vai, Coutinho. Bora. Bradesco cota R$ 15,81. Ele permanece baixista. Nota que a formação gráfica, ele fez aqui um fundo a R$ 15,29. Subiu agora, tá também na parte superior de um canal a R$ 15,87. Por favor, fique atento. Essa figura gráfica, ela é baixista. Você tem 2 pontos. Você tem primeiro, e aí eu preciso do candle de amanhã e quarta, o repique já a 15,87 para queda. Você tem, para tudo dar certo para você, um upside que te levaria a 16,25 para a posterior queda também. A diferença é, ou ele cai hoje, ou ele sobe a 16,25 para queda. Mas o core de Bradesco é baixista. Marcelo, Já mandou um Marcelo. Fala, meu amor. ele tá bravo. Quem tá bravo? Qual deles? O Moreno O Moreno tá bravo. Ih! disse que sou criança. Não por- quer que eu opere mais. Se eu perder, você paga. Eu sempre pago, né? Nunca tem benefício. Mas tá vendo, um tio consciente que entende que uma criança dessa idade tem que ter mais comedimento na hora de operar. Esse é o Moreno. Você vive reclamando da educação que ele oferece à Fiboninha? Como é que você chamou? Foi Um consciente. tio consciente. O Moreno. Foi consciente. Menino do céu. Eu tô enganado na Que leitura? dicotomia, hein, Lindinho? Que dicotomia, hein? Vamos lá, puxando o carro aqui, ó. Às 10h52, o Meirense, que é membro do YouTube do TC, tá pedindo São Martinho, SMTO3. Vai, Coutinho! Bora, double clique zonzão, vamos ver como é que tá esse cara. Cota R$16,85. Formação gráfica, não precisa nem falar, né? Essa daqui tá escrita. Só aguarda o rompimento, R$16,74. Objetivo 14,83. Comprado, extremamente mal comprado. Quem tá fora não é papel para entrar. Fica atento. A única coisa aqui, como este movimento é longo, eventualmente você tem uma inércia altista, ou seja, ele ainda repica mais uma vez antes de fazer um movimento baixista. De qualquer forma, esse cara é para baixo. Para baixo, portanto, 10h52, faltando 8 minutos para as 11, tem uma dobradinha aqui. Ó, só registrar que Banco do Brasil está subindo 2,72%, tá, pessoal? Quer dizer, ele segue naquela órbita, naquele intervalo entre 2,5% e 3%. Ó a música, ó a música. Mas aqui a gente tem 2 pedidos. Um é Porto Seguro,
e o outro é B3. PSSA3 está subindo 1,6% agora, 53,12. E B3, tentando se estabelecer melhor, né? No ranqueamento ali das ações que compõem o Ibov. B3 cota agora exatos 12,79, é uma alta de 1,6%. A PSSA3 cota R$ 53,11, tangencia a parte superior do canal a R$ 53,30. Comprados, bem comprados. O call de compra foi R$ 50,95. Não foi imediato, nota que ele bateu, não conseguiu subir, até chegou a lateralizar e agora sobe. Como a formação gráfica ela é ruim, ou seja, ela meio que lateralizou, esse ponto de 53,30 passa a ser uma resistência. Então, por favor, atenta um stop, porque ele pode rebater e voltar a 50,95. Outro papel que você fala, B3. meu amor. Quero língua de gato. Língua de gato. Comeu língua de gato que nem uma louca no final de semana. Quer mais? Não foi dormir. Ai. Cota R$ 12,80. Formação gráfica horrorosa, baixista também. Nota que já repicou em cima de R$ 12,75, não conseguiu subir. Agora cai, lateraliza para posterior queda. Se tiver comprado, por favor, você está perdendo uma região de venda. Tá? E esta perda de 12,70 é muito ruim. Por quê? Porque desloca o papel para um nível de precificação diferente. O objetivo é 11,49. Olha só, 2 pedidos e um vai envolver o Gabriel. A Sandra tá pedindo aqui Smart Fit. E o Léo Levades, que também é membro do YouTube, tá pedindo Infracommerce. Ele coloca assim: hora de meter o louco em IFCM3. Calma, vai com calma, meu garoto. Valeu, Leozinho. Então vamos lá, com os 2 pedidos. Smart Fit, a Sandra pede fundamento também. Gabriel Junqueira, vai, meu garoto! Smart Fit é uma das teses aí que eu particularmente gosto bastante, né? Ela veio até com alguns números um pouco piores do lado operacional, que causou essa reação negativa, né? É a turma do kit maromba, né? Então quando tem ela, tem a Track and Field também, que é um outro papel maravilhoso aí. São papéis que eu gosto bastante, acho que tem tudo aí para serem os grandes vertentes do varejo quando o mercado voltar a ter um fluxo mais positivo. Apesar dela ter aí algum tipo de resultado um pouquinho pior, você pode ver que a tese é uma tese mais sólida no longo prazo. Agora, Infracommerce, eu não sei se é uma ação ou é uma opção, né? Esses candles aí, olha só que loucura isso aí. Olha, esse aí é o miquinho que a Filboninha queria operar. Ela tava procurando, né? Achou. Aí, ó, olha. Aí, ó, achou o miquinho pra ela. Se ela pegar emprestado os 5 mil que ela gosta de pegar emprestado, dá pra comprar bastante dessa empresa aí. Vai, Coutinho. Não dá ideia, não. Olha só. Bom, Infracommerce assim, né? Cota 79 centavos, não tem nem o que falar, né? Papel explosivo, se der uma notícia, explode. Caso contrário, também pode, logicamente, cair e aí ter o cuja oportunidade de ficar lateralizado. Então, Infracommerce realmente é uma tese bem específica para um tipo bastante específico de profissional que trada. Já Smart Fit, da terceira não passa. Da terceira não passou, R$ 20,61. Chegou na terceira, lateraliza. Não sobe, então o que eu tenho? Tenho uma queda, uma lateralização para posterior queda. Quem está comprado está mal comprado. O próximo objetivo de Smart Fit, R$ 19,25. Valeu, Super Sandra pedindo Smart Fit. Olha o Léo Levades, que loucures. O Aurélio também e o Rodrigo M. Perigo. Infracommerce, cuidado para não escorregar, né? 10h56, daqui a pouquinho tem Alex Martins de volta à nossa bancada. E dizem, o homem voltou do Japão, Camila Nascimento. Voltou e vai estar com a gente. Mas ele passou aqui, eu não vi ele passar, hein? Eu vi, ele passou. Certeza? Eu vi. Não. Então, das Maldivas para o Japão, do Japão para o TC e do TC para TC News. Pedro Albuquerque confirmou participação, está de volta à nossa cobertura. O poderoso chefão vai falar com a gente aqui junto do Fernando Marques. Portanto, logo depois do Alex Martins, na faixa das 11h15. Fechado? Continue conosco aqui, você não perde rigorosamente nada. Olha só, Small 11. Próximo pedido que vem é do Henrique. Ele está querendo saber se chegou a vez das Small Caps. Vamos para esse indicador, pois não, Coutinho?
Bom, lamentavelmente ainda não. Cota 102,32, baixista. Então você tem uma queda, uma lateralização, uma queda para a próxima lateralização. Então, por favor, fique atento, principalmente se você já estiver comprado. O no 102,34, o pior caso é R$ 96,35. 10h58, vamos lá, mais pedidos da audiência. A gente tem agora nos bancões um pedido de Itaú, é isso? 35,6 é o preço de Itaú Unibanco e Tube 4. Itaú é o banco reloginho, a gente diz, né? O gráfico também é um relógio ou tá feio, tá estranho? Não, ele é um reloginho para baixo, né? Você tá aqui na parte superior do gráfico, que é a região de venda. A minha venda foi no 3556, ele praticamente voltou, ele chegou a bater aqui no 3407 e voltou, mas já fez um outro envelope. Então é nova queda, nova lateralização para posterior queda. Próximo objetivo, 33,15, 31,66. Papai, Fala, meu amor. tô estressada. Tá muito frio. Se ela tá estressada com essa idade como as e com crianças você estressam bancando, hoje, hein? você imagina, quero ver. Como as crianças estressam hoje. Vamos dar uma moral agora pra quem ainda não é membro do YouTube do TC e pode ser. A gente tem ali, ó, o Guilherme Santos, você escolhe, mas é só um porque não dá pra ficar dando tanta moral assim pra quem ainda não tá com a gente aqui, né? No membro do YouTube. Mas brincadeira à parte, ó, tem Itaúsa, Klabin e Ambev. Você fica com qual? Vamos colocar a Klabin na tela? Klabin. Cota R$ 18,26. Graficamente está na parte inferior do gráfico, região de compra, ainda sem figura gráfica de compra. Muito pelo contrário, a Ambev é baixista, os seus 18,26 a priori, objetiva R$ 17,45. Muito bem. O Fábio Borges, AMD. Pra gente fechar, hein, Coutinho? 10h59, vai lá. Vambora lá. A AMD, então a gente tem que pegar a AMD lá fora. Cota $176,56. Graficamente subiu como se não houvesse amanhã, então tá aqui, abriu, né, a crise do Trump. O ativo saiu de 76 e foi a $182. Quem tá comprado está bem comprado. O ativo desacelerou, isso aqui é hoje, quinta-feira da semana passada, mas já tem o seu FIBO. Você pode fibar daqui, por exemplo, se você quiser. O ativo tem uma correção a 163, a priori não corrige, deve buscar novamente $182. E pra Agenda. fechar, porque deu tempo, já não vai dar tempo. Tem razão. Tem agenda nos Estados Unidos. Coutinho, eu preciso me despedir. Um abraço e até amanhã. Tchau, gente. Um abraço pra vocês. Obrigado. A gente se vê amanhã. Não se esqueçam, 13 de agosto, 8 horas. Tô te esperando.